Olá, pessoas. Eu sou a Kenny, estou aqui com o... Bertaldo, tudo bem? E está começando mais um AnimaCast, o seu podcast mais católico deste Brasil varonil. E hoje nós temos a satisfação de conversar com este padre, com esta carinha jovem, mas que tanta coisa faz, que é o padre Matheus Aquino. Tudo bem, padre? Uma alegria estar aqui depois de tanto tempo, né? Pois é, chegou o dia. Chegou o dia, graças a Deus. Chegou o dia, graças a Deus. O padre estava sendo solicitado. É, que bom. As pessoas mandavam, chama o padre Matheus, chama o padre Matheus. Olha só, que coisa que boa. Bom, que alegria. Então, Nossa Senhora preparou hoje. Amém, amém. Isso aí. Não é? Sim. Ó, que maravilha. Padre, vamos começar do início. Eu gosto sempre de começar do início. Vamos lá. As pessoas têm muita curiosidade, né? Como é que surgiu a vocação, ainda mais um padre tão jovem, como é que é isso? De onde é que veio? Desde pequeno queria ser padre, não? Foi uma coisa mais velho? Como é que foi? Então, minha família nunca foi católica, assim, de verdade, né? Minha família sempre foi católica de BGE, né? A gente ia, assim, na missa esporadicamente, né? Tipo, um sétimo dia, né? Alguma coisa assim. E meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, né? Eu acho que antes disso, acho que lá o começo do começo, assim, né? Quando eu nasci, né? Eu acho que isso é importante também falar, até por essa situação que a gente está vivendo no Brasil hoje, né? Meus pais se conheceram, minha mãe tinha 14 anos, meu pai tinha 22, né? E minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã, com 14 anos, minha irmã mais velha, né? Caramba, 14 anos com é muito 14 nova. anos, é. Jesus, amor. E naquele tempo, né? Tipo, com 14 anos. E... Nossa, a trancos e barrancos, né? Tiveram a minha irmã e tal. Minha mãe teve que sair da escola, aquela coisa toda. E quando minha irmã estava completando 1 ano de idade, minha mãe descobriu que estava grávida de mim, com 15. Né? Com 15? Né? Aí ela falou pro meu pai falou, não, tipo, a gente não tem condição. Então eles quiseram me abortar. Né? Então eles foram numa clínica de aborto que na época tinha na Rocinha, né? Nem sei se isso existe ainda, tomara que não. Mas uma pessoa levou minha mãe até essa clínica, né? E até esse médico. E como estava no início da gestação, ele falou, toma esse remédio aqui, porque a criança vai morrer e tal, vai expelir, né? E minha mãe foi para casa tomando os remédios e nada, né? A barriga crescendo e ela vendo, né, aquilo, ela meio desesperada e tal. Aí ela foi e voltou no médico, né? E ele ficou até impressionado, assim, porque ele pensou, olha, não era para ter acontecido isso, né? Então, minha mãe falou, não, então esse é um sinal de que Deus quer essa criança, então eu vou ter meu filho. Bom, que bom que a sua mãe teve minha essa mãe luz. teve essa luz com 15 anos de idade, então acho que foi uma graça de Deus mesmo, né? Então ela falou, então eu vou ter meu filho, né? Então eu percebo hoje, né? Assim, só é a favor do aborto quem já nasceu, né? Então, justamente isso, né? Hoje eu sou padre, né? Se eu tivesse sido abortado, né? Quantas almas eu não estaria ajudando a salvar, né? Quantas pessoas hoje não estaria ajudando com o meu ministério, com a minha vida, né? Então, a gente percebe quantas almas o aborto ceifou, né? Quantas almas que poderiam ter feito tanto bem a esse mundo. Então, a gente vê, né? Deus, né, me conceder essa graça, né? De ser preservado, né, por um motivo, né? Então, tenho certeza que por essa eleição, né, que Deus faz sobre nós, para a nossa vida, né, desde toda a eternidade. Então, meus pais cresceram assim, muito jovens, né, aquela situação toda, sem virtude, sem uma fé assim, muito sólida, né? E acabaram separando. E nessa separação nós fomos morar com a minha avó. E a família, mãe da sua mãe? A mãe da minha mãe. E eu tenho 2 irmãs, né? Tenho uma irmã mais velha e tenho uma irmã mais nova, sou do meio. Então, nós fomos morar com a minha avó e lá a minha família, por parte de mãe, era muito ativa na igreja. E um primo meu me chamou para fazer um retiro. E ele falou, vamos fazer um retiro de jovens. E você tinha quantos anos? Eu tinha 12 anos. Mas só que na época eu não podia fazer o retiro, porque era a partir de 15. Né? Mas onde é que estavam os seus pais nessa época? Nós morávamos em Jacarepaguá. Não, porque o senhor disse que foi morar com as avós. Mas Isso. A sua mãe também foi junto? Isso. Nós Os fomos pais morar... separaram. Foi a família Meus pais toda? separaram, Ok. Mãe e irmãs. Né? Então nós fomos morar com a minha avó em Itaboraí. Né? Então lá eu comecei a frequentar. Eu fui nesse retiro, me deram a liberação mesmo, sendo muito novo. Aí eu fiquei encantado com aqueles jovens, assim, alegres. Eu falei assim, meu Deus do céu, de onde vem essa alegria? E eu fiquei muito encantado e eu comecei a ir à missa diariamente, né? Sozinho. Ia caminhando 30 minutos e voltava todo dia caminhando também.
E aí minha mãe começou a ficar preocupada, né? Porque ela falou assim, olha, você só fala de igreja. Preocupada é ótimo. Exatamente, só canta música de igreja. Ela Esse falou menino está com más tendências, estou muito preocupada. Não, mas é real, Não né? manda em boas companhias. Não, real. Minha mãe falou assim, olha, essa igreja está fazendo uma lavagem cerebral em você. Né? Então, assim, quando eu queria me dar um castigo, ela me proibia de ir à missa. Gente, olha isso. Hoje você não vai à missa. Né? Mas eu comecei, sabe, a buscar, assim, a buscar a fé, né? E lá nessa cidade, né, em Itaboraí, houve um suicídio, né? Uma menina suicidou por uma questão assim de rejeição. Ela tinha 15 anos, né? E ela se matou e tal na casa dos pais. Então surgiu um grupo para rezar pelos jovens, e pela família e tal. Então toda a família dessa menina se converteu. Né, o pai, a mãe, os irmãos, até tios, primos. Então, assim, foi uma conversão, assim... Para ver o poder da oração. O poder da oração, né? Então, esse grupo ficou muito grande. Então, eu comecei a participar dali. Isso em Itaboraí? Isso em Itaboraí. Participava na capela, que era próximo da minha casa também. Então, eu comecei ali eles me chamavam, você que gostaria de pregar e tal, você gostaria de cantar com a gente? Então, eu comecei a dar aqueles primeiros passos ali, né? Então, Deus foi dando vários sinais nesse grupo, em outros momentos, da minha vocação. E alguns bem sobrenaturais. Assim, uma vez, depois da missa, eu fiz a minha primeira comunhão. Né? Eu falei, mãe, eu quero me inscrever na primeira comunhão. Ela me levou lá. Aí eu fui me inscrever. E chegando lá... Nisso, a sua mãe já estava frequentando a igreja? Não. Ainda não? Não. Minha mãe... Continuava no IBGE. Um spoiler, né? Minha mãe só se converteu depois que eu me tornei padre. Olha isso. Né? Então, um dia, depois de uma missa dessas diárias que eu ia, eu fui tomar café numa padaria. Aí, nessa padaria, um senhor chegou assim do meu lado, estava com 3 amigos tomando café. Aí ele chegou e falou assim, com licença, qual é o seu nome? Aí eu falei, Mateus. Ele, Mateus, você tem noção da dimensão do seu chamado? Aí eu falei, não. Ele, pois é, algo tão grande que você não pode imaginar ou conceber. Aí eu falei, do nada, assim? Do nada. Aí eu falei, sabia, né? E ele começou a falar muitas coisas assim da minha vida, sabe? Coisas que não teria como ele saber. E eu fiquei, meu Deus está falando comigo. Aí ele falou assim, tem uma coisa, você vai ter que viver afastado do mundo. Aí eu falei, como assim? Aí um dia você vai compreender. Ou seja, ele não me deu nenhuma sugestão. Ele falou, você vai ser padre. Ele não falou nada disso. Aí ele falou, um dia você vai compreender. Né? Mas você conhecia esse moço? Não, nada. E nunca mais viu? Nunca mais vi. Aí, moço. Olha aí, aparecer. moço. Olha aí, se aparecer. Procura o padre Mateus. Não, foi uma graça, assim, né? E ele começou a falar várias coisas, assim, da minha vida e tal. Aí, no final, eu fui me despedir dele. Né? Não sabe nem o nome dele? Não. Aí, no final, eu fui me despedir. Olha, quero agradecer e tal. Não sei. Aí, ele levantou, assim, no meio da padaria. Ele, atenção, atenção. Vejam como é bom abraçar um homem de Deus. Aí, me abraçou. Sério? Eu tinha 14 anos. Então, assim, eu vejo que... E aí, esse foi um dos sinais, assim, né, que Deus foi dando. Imagina, você deve ter saído de lá assim. Impactado, assim. E para ver como é grande o amor de Deus por nós, assim, Deus vai dando essas graças, assim, né? Até porque eu entrei muito novo no seminário, então, assim, acho que para eu ter certeza que eu tinha que entrar, acho que Deus tinha que falar muito claro pro meu coração. Né? Então, nesse grupo que nós participávamos, né, sempre tinha adoração, acontecia aos sábados, né? Se chamava Cenáculo de Jovens. E uma vez um pregador deu uma folha de papel para nós, assim, e foi fazendo uma dinâmica e tal, estava diante do Santíssimo. Aí ele, agora você rasga e você abre, né? Quando você abrir era uma cruz. Só que quando eu abri o meu era um extensório. Com as voltas, com a base, né? E eu, assim, só que eu achei normal, porque, assim, estava diante do Santíssimo, achei que era isso, né? A dinâmica. Uhum. Aí, no final, a pessoa perguntou, por que o seu é diferente? Aí eu falei, não, o meu é igual de todo mundo. Aí ela origami, falou assim, por que o seu negócio de origami? O seu é diferente? Aí ela falou assim, não, de todo mundo é cruz. Aí eu fui verificar, né? Aí uma senhora que foi a mãe dessa menina que suicidou, né? Ela chegou para mim e falou assim, você já pensou em ser padre? Aí eu falei, não. Ela falou assim, pois penso, você será um bom padre. Aí eu, caramba, aí eu comecei a refletir e tal. E você já estava um pouquinho mais velho, estava com uns 17 anos? Não, eu tinha 15, 14 anos. 14? Foi tudo muito ali, né? Uhum. Aí teve um outro episódio também, assim, resumindo esses episódios meio místicos, assim, né? Isso não acontece geralmente, né? Como foi uma graça de Deus, quero partilhar. Eu fui visitar um Carmelo, né? Lá em Teresópolis. As irmãs carmelitas servas dos pobres do Brasil, elas têm um Carmelo lá. E
um amigo meu foi me apresentar, assim, conheceu o Carmelo e tal, vamos lá e tal. Eu era jovem, normal, tipo, tava com roupa normal, assim, não tava, nem pensava em ser seminarista. Aí a irmã, tipo, nos acolheu muito bem e abriu a casa para nós, aí ela começou a apresentar, assim, o convento. E, num determinado momento, ela olhou para trás para mim e falou assim, ué, você não tava com uma roupa de padre? Aí eu falei assim, não, ela, meu Deus, eu juro que eu te vi entrando aqui com uma Gente. roupa de padre. Aí ela, meu Deus, tá ficando doida. Aí ela foi e seguiu a visita, assim. Então, assim, Deus foi dando várias E já confirmações. voltou lá? Oi? Já voltou lá para celebrar? Não, ainda não. Tem que voltar lá para Eu tenho que ir celebrar, hein? Ah, tá Eu tenho que ir devendo lá, essa eu aí tenho que ir. lá, né? Tá Eu tenho que ir devendo lá para essa irmã. Nem sei se essa irmã tá lá ainda, né? Mas ela do céu vai falar, olha, eu É, já tinha verdade. visto antes. Exatamente. Então, esse foram um dos sinais e tal. Mas aí, depois nós fomos... nós tínhamos uma casa de veraneio em Teresópolis. Então, a gente ia para lá aos finais de semana e tal. E depois, minha mãe decidiu, né, sanguínea, assim, espontânea, ela, não, vamos morar aqui. Aí fomos morar em Teresópolis, né? Só que a gente não se acostumou muito, assim, porque era um ritmo mais lento, acostumado com o Rio de Janeiro e tal, né? Minha mãe falou assim, não, aí depois de um ano nós voltamos. Só que nesse período que eu fiquei lá, eu conheci o seminário de Petrópolis, né? Porque Teresópolis faz parte da diocese de Petrópolis, né? Então, o meu pároco da época lá, ele falou assim, Mateus, você não gostaria de fazer os encontros vocacionais no seminário e tal? Eu falei, não, padre, tal, minha vocação não é essa, eu tô conhecendo uma menina aqui da paróquia, não sei o quê. Aí ele falou assim, não, mas vai lá só para conhecer e tal, não tem compromisso nenhum, não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui ao seminário, tipo, aí quando eu fui, eu me encantei, assim, né? Aí a menina já não ficou Aí a menina já não ficou tão feliz, assim, quando e eu nem cheguei. teve tanto brilho mais, né? Quando eu cheguei do encontro ali, aí como é que foi? Eu falei assim, pô, foi muito bom. Aí ela, Incrível, ela já me murchou. Mas foi uma graça de Deus, assim, né? Porque... E a vocação é isso, né? A vocação, ela é esse chamado de Deus a cada um de nós. E as pessoas perguntam, assim, geralmente lá no meu Instagram, padre, como é que eu posso discernir a minha vocação? Como é que eu sei qual é a minha vocação? Perguntam muito isso. Né? Elas pensam assim que Deus vai descer do céu e falar assim, seja padre, ou seja freira, você vai casar e tal. Não, a vocação, o que acontece com alguém que não tem dons místicos, né? O que acontece na vida espiritual? Como é que a gente discerne a vontade de Deus? É a partir dos sinais, né, que Deus dá e estando na graça de Deus. Porque se eu estou na graça de Deus, ou seja, se eu estou confessado, né, se eu estou sem pecado mortal, eu tenho a certeza de que Deus conduz a minha vida individualmente. Né? A graça de Deus é isso. A importância de estar no estado de graça é justamente essa. Porque o que acontece? Deus governa todas as coisas, mas Deus governa o mundo, muitas das coisas, por causas segundas. Por exemplo, Deus não está providenciando todo dia o alimento do cachorrinho Ted, né? Vamos supor. Deus não está providenciando diariamente, ou seja, Deus não está... Não, Deus está governando a espécie, né? Por causas segundas, né? Então, o que acontece quando uma alma está em estado de graça? Deus a governa individualmente. Então, o meu bem é o bem de Deus. Quando eu estou em estado de graça, então eu tenho a certeza de que Deus está conduzindo a minha vida individualmente. Então, tudo que acontece na minha vida, eu tenho a certeza de que concorre para o meu bem, né? Porque as pessoas confundem e leem diferente na Sagrada Escritura, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. As pessoas leem assim, todas as coisas são boas na vida daqueles que amam a Deus. Não, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, né? E o nosso bem verdadeiro não é o bem físico, né? Não é o bem financeiro, mas é o bem moral espiritual, né? Que é a nossa salvação. Então, se vier uma enfermidade, né? Eu estando na graça de Deus, isso contribui para a minha salvação, contribui para o meu bem. Se vem uma situação financeira difícil, isso contribui para o meu bem, né? Porque Deus está guiando a minha vida. Se vem um sofrimento, né? Sei lá, uma calúnia, então Deus sabe que aquilo é providencial para a minha salvação. Então, a gente, ao invés de ficar triste, assim, né? Teve a imagem arranhada por uma calúnia, às vezes uma coisa assim. Não, se você está em estado de graça, você tem a certeza de que Deus permitiu aquilo para um bem, para que você seja menos orgulhoso, para que você seja menos soberbo, menos vaidoso. Mas né? Explica para as pessoas que estão nos assistindo que estado de graça é esse, para elas entenderem também. Isso é importante. Sim, né? Estado de graça, primeiro, quando a gente é batizado, nós somos revestidos da graça de Deus, ou seja, nós nascemos para uma vida nova, nascemos para uma vida sobrenatural, uma vida do céu. Existe um início de vida ali, não a vida natural, essa vida bios que vai passar, mas uma vida zoé, ou seja, essa vida sem fim. Então, a vida da graça, ela justamente inicia no batismo.
A gente recebe um organismo espiritual, a gente começa a viver a vida de Deus, a gente se torna capaz de atos sobrenaturais. A gente olha para a vida dos santos e a gente vê, assim, são pessoas que, por exemplo, se eu tentasse ficar comendo 3 batatas por dia igual São João Maria Vianney, eu não ia conseguir. Né? Aquilo é uma graça especial de Deus. Então, são atos sobrenaturais. Um perdão, por exemplo, como a mãe de Santa Maria Goretti, ontem, que celebrávamos, deu ao seu assassino e aquele homem se converte depois. Então, isso tudo é uma graça de Deus, é um ato sobrenatural, ou seja, está acima da nossa natureza. Então, estar na graça de Deus é justamente isso. Porém, quando uma alma comete um pecado mortal, ou seja, por que é mortal? Porque morre em nós algo, ou seja, o que morre é esse organismo sobrenatural, ou seja, essa vida do céu, ela morre em nós. Então a gente precisa ressuscitar. E a ressurreição ela acontece pelo sacramento da confissão. Né? Então a confissão ela também era chamada de segundo batismo por isso, porque ali acontece não um novo nascimento, mas a alma ela ressuscita. Ela volta a viver, né? Ela volta à graça de Deus, volta à comunhão com Deus e com a igreja. Né? Então estar na graça de Deus significa estar nessa graça habitual, ou seja, nessa... O que é a graça? Né? A graça, primeiramente, existe a graça incriada, que é o Espírito Santo, e existe a graça criada, ou seja, que é essa participação na vida divina, que é essa participação na vida de Deus. Né? Então, uma vez, Santo Agostinho, ele deu uma festa de aniversário e ele propôs que nessa festa, né, a festa durou 3 dias, né, bem animada. Então, ele propôs... festa judaica. Exatamente. Então, ele propôs que nessa festa, entre os seus amigos, eles discutissem o que é a eternidade. E imagina, né, a elevação, festa filosófica. E Santa Mônica, né, já santa, né, passando, né, vendo aqueles assuntos, né, aqueles homens ali discutindo e tal. E no último dia ela passa por eles e fala uma frase. Né, ela diz assim: a eternidade és tu, ó Trindade. Santo Agostinho, plim, numa frase ela mata. Né? Porque a eternidade é o próprio Deus, ou seja, o céu é o próprio Deus. Então, o céu ele já começou para nós. Um católico, ele não está só esperando o céu. O céu já começou para ele, se ele está na graça de Deus. Porque o céu é o próprio Deus. Então, se eu tenho Deus morando na minha alma, a boa notícia para nós é que o céu já começou. Né? É isso aí. Então, a gente não está só esperando os bens do céu. Outro dia eu vi uma frase, né? que eu fiquei o dia inteiro... Uma frase simples, esqueci o nome da santa. Dizia assim... quem não ama a Deus vai fazer o que no céu? Eu achei a frase fantástica. Não tem o que fazer no céu. Quem não ama o Deus aqui na Terra vai fazer o que lá? É verdade. Aí eu falei, gente, genial essa frase. É exatamente isso. O Deus já habita em mim. Claro. Eu já amo a Deus aqui na Terra. Né? O que a teologia chama de tensão escatológica, ou seja, é um já e um ainda não. Ou seja, você já vive o céu, só que não ainda plenamente. Então, o que será o céu? O céu será a plenitude dessa amizade que eu já cultivo nessa vida. Porque o nosso juízo particular é justamente esse. Todos nós estamos instalados nesse momento numa decisão, ou seja, numa decisão ou de amizade com Deus ou numa decisão de inimizade com Deus. Por exemplo, se eu estou em pecado, eu estou instalado numa decisão de inimizade com Deus, porque eu escolhi o pecado. O pecado exige essa liberdade de escolha. Então, se eu escolhi o pecado, eu estou instalado numa decisão de inimizade com Deus. Se eu estou na graça de Deus, se eu me confessei, né, se eu estou longe dos pecados, eu estou instalado numa decisão de amizade com Deus. O que é o juízo particular? O juízo particular é a cristalização dessa minha última decisão. Porque no céu não vai ter tempo de se arrepender. Né? É isso que o catecismo chama. Né? O catecismo fala que o inferno é uma autoexclusão de Deus. Ou seja, a pessoa ela escolheu o pecado e, ao mesmo tempo, ela escolheu o inferno. São Paulo fala isso, né? O salário do pecado é a morte. Não é a morte para essa vida, é a morte eterna. Então, se eu escolho o pecado, eu escolho também a sua consequência, que é o inferno. Então, por isso que os santos pediam, né, e também os cristãos, né, dos últimos tempos, a graça de não ter uma morte repentina. Era uma oração constante, né, um pedido a São José, né, a graça de não ter uma morte repentina. Para quê? Tivesse uma morte um pouquinho mais longa, assim, para dar tempo do padre chegar. Para dar tempo do padre chegar, para dar tempo de você se arrepender. Santo Agostinho teve essa graça, né, porque ele começou a ter a visão já prejudicada, né, no final da sua vida. Ele mandou, né, escrever em letras bem grandes salmos penitenciais e colar no seu quarto. Então ele ficava rezando, né, durante todos os últimos dias de sua vida. Né? Então ele teve essa graça, né, de receber os sacramentos.
Então, os santos pediam muito isso, a graça de não ter uma morte repentina para isso, né? A gente sabe, ó, eu sei que a morte está perto, então... O contrário de tudo que a gente vê hoje em dia, o contrário de tudo. O que você mais vê é a aprovação de eutanásia em certos países, que é para acabar o sofrimento, você acabar rapidinho, exatamente. tudo acabar rápido. O padre, eu tenho uma dúvida ainda a respeito da vocação. Quando não se tem uma clareza tão grande como foi a sua, né, de fatos, que, diga-se de passagem, algumas pessoas até podem ter e não reparar. Né, não dá, Eu ia falar a devida importância e tal. Não está atento aos sinais. E também quando a gente percebe que, por exemplo, no seu caso, né, Deus pretendia isso, não é? Na sua vocação. E aí, por acaso, o inimigo de Deus tenta colocar, não digo as dificuldades que Deus colocou para a santificação, mas algo que possa desviar do caminho. E diz assim, não, esse daqui, vamos tentar ele aqui ao máximo para ver se ele, sei lá... Não cumpre aquilo que Deus está demonstrando que ele queria. Como é que faz esse... É um discernimentozinho muito fino muito ali, tênue, né? Por isso a importância de um bom diretor espiritual, né? Porque os sinais de Deus a gente vai submeter a alguém. Santa Teresa fala isso, ninguém é bom juiz de si mesmo. Por isso que o seminário ele é longo, né? A gente passa longos anos submetendo ali a nossa alma a um diretor espiritual, tem um formador que vai analisar aquilo. Mas isso quando já entrou. Isso quando já entrou. Né? Antes disso, a gente chama os encontros vocacionais. Né? Por isso que um jovem que sente a vontade de ser padre, primeiro ele deveria buscar o seu pároco, né, para apresentar esse desejo, mas também procurar um bom diretor espiritual, ou seja, um padre que ele olhe e fale, eu quero ser um padre assim. Porque esse padre vai ajudá-lo a justamente discernir ali os sinais, saber se tem uma reta intenção, se existe um desejo realmente de salvação das almas, se ele quer realmente ser padre, né, para a glória de Deus, né, para amar a Deus. Né? Então, tudo isso vai sendo analisado. Né? Então, a gente pode, muitas vezes, buscar se esconder na nossa vocação, né? Ou em alguma vocação que não seja a nossa. Alguns padres diziam assim, isso não é vocação, isso é tentação. Porque, às vezes, alguns têm tentação de ser padre ou tentação de casar. Só que acaba essa pessoa justamente isso, ela é desviada por conta dessas questões, por causa dessa desorientação e também por conta desse orgulho, porque alguém que realmente entende que precisa ser dirigido, ela vai submeter suas decisões, ela vai se colocar, né, diante de um diretor espiritual. Mas eu acho que a pessoa ela se perde justamente isso, quando ela abraça essa confusão mental, que é normal da nossa vida, né? Mas quando ela acha que é bom guia de si mesmo, né? Ela não ouve os conselhos, alguém pode, por exemplo, estar dizendo, olha, deixa o seminário, né? Essa não é a sua vocação, né? Você já viu que... Né? Aí a pessoa, não, eu vou insistir. Né? Aí chega lá, abraça o sacerdócio e vê que não era aquilo. Né? Ou então a pessoa dizendo, olha, cara, não é essa vocação casar, poxa, Deus já te deu sinais de que você... Ah, padre, eu abracei a vocação errada, eu sinto que eu abracei a vocação... Algumas pessoas mandam isso para mim, né? Padre, eu rejeitei, né, minha vocação, hoje eu já tenho um filho, né, mas eu sinto que eu tinha que ter sido padre. Não, meu filho, assume a tua vocação. Né? Ou seja, assume aquilo que você escolheu. Agora né? não tem como. Então é necessário... Agora, não é tão simples. Eu digo assim, na assistência que hoje a gente tenta fazer também via internet para muita gente, é muito difícil na ordem prática, né? Não na teórica, mas na prática, o diretor espiritual. Pelo menos assim, é uma figura uma quase... realidade no Brasil. É uma figura muito escassa. Eu digo assim, se você é um insider, se você está mais ligado ali, se você está operando alguma coisa, tudo bem. Mas para a grande massa... E um padre também não dá conta para muita gente. Essa figura do diretor espiritual ela é quase inexistente. Né? O que eu aconselho é que por exemplo, às vezes ela vai pedir direção espiritual para o padre não, realmente às vezes não consegue atender. O que eu aconselho é que essa pessoa vá se confessar e durante a confissão ela peça conselhos. Porque assim, não vai ter muita escapatória. Sim, então, assim, o padre está ali naquele tempo para isso. Claro. Né? Então, que ela vá naquele momento, padre, eu gostaria também de apresentar essa dúvida que eu tenho com relação à minha vocação, né? Eu tenho essa história tal e tal. Você já resume ali, o padre vai te dar um conselho e você vai se confessando com frequência. Porque isso vai substituir, entre aspas, um papel de uma direção espiritual, você tendo também indicações hoje, como a gente tem na internet, né?
indicações de bons livros, indicações de boas formações. A gente tem tantos bons padres hoje fazendo trabalho na internet. E a pessoa vai dando os passos e nos passos concretos também vai sentindo um confirmar daquele caminho. Porque como, né, o senhor falou, não vai aparecer uma voz dizendo, vá por aqui, Exatamente. meu filho, vá por ali, né? E até existe a voz da igreja, né? Porque, por exemplo, eu não tinha certeza da minha vocação até a igreja dizer sim, ou seja, você é chamado. Claro que eu poderia ter uma certeza interior, uma coisa mais afetiva, mas quem me diz que eu tenho vocação é a igreja, né? Então, a igreja ela vai me dizer, olha, realmente você está preparado para seguir, nós discernimos os sinais, então nós temos que ter essa clareza de que Deus também usa os homens. Isso está claro na Sagrada Escritura, isso está claro na vida dos santos, está claro na história da igreja, né? Deus se utiliza dos homens para guiar a história humana. Então, a gente deve entender muito isso, submeter a nossa vida ao juízo da igreja. Então, por mais que às vezes, sei lá, seja um juízo doloroso, algumas pessoas pensam isso assim, não foi aceito no seminário tal, não sei o quê. Se você está em estado de graça, se você entrou num discernimento vocacional sério, você crê que aquilo... Confia, porque às vezes você pode estar sendo orgulhoso de não aceitar aquilo ali. E eu acompanhei por 2 anos o discernimento vocacional aqui da Arquidiocese. E a gente via isso, algumas pessoas não tinham realmente uma capacidade, vamos dizer assim, para ser padre. Assim, ou às vezes uma deficiência na afetividade, uma deficiência na sexualidade, uma coisa que pode prejudicá-lo lá na frente, porque nós padres lidamos com o íntimo das pessoas. Então, às vezes, a pessoa também tem uma debilidade física, uma debilidade já, seja de idade também, digamos assim, né? Então, a gente precisa discernir isso. Então, não é porque a igreja está sendo mal, não, porque a igreja é mãe. Então, certamente, se você entrou num lugar sério de discernimento, num lugar que existem padres que realmente são fiéis, retos, orientados. Então, seja humilde, né? Ouça. E também, assim, para aqueles que morrem de medo de descobrirem que a vocação é para ser um sacerdote ou para ser uma consagrada, uma leiga consagrada, enfim, uma freira, é interessante ver um padre jovem falando da alegria de ser padre. Porque se está dentro da sua vocação, isso que as pessoas precisam entender. Exatamente. Elas vão ser felizes fazendo aquilo. Não vai ser um castigo. Exatamente. Deus não te deu um castigo para ser padre, né? Vai ser padre, estou te castigando. Elas não vão ser felizes fora. Exatamente. Se tentar se encaixar em outro lugar, é que não vai encaixar. Né? Isso que é importante a pessoa Muitas saber. pessoas assim, perguntam para mim, assim, ou na rua, ou na academia, algum lugar assim, assim, é muito difícil ser padre? Assim. Aí eu falo assim, é muito difícil ser casado? Exatamente. Aí ela fala, tem suas dificuldades e tal, a gente tem problemas, tem as discussões. Eu falo, cara, a minha vocação é a mesma coisa. Eu falei assim, toda vocação tem a sua exigência, tem a sua dificuldade. Aí eu falei, mas eu fui chamado para isso, essa é a minha vocação, ou seja, Deus me deu uma graça para isso. Talvez eu não conseguisse estar casado, porque eu talvez não teria uma graça de Deus para aquilo, né? Mas Deus me deu essa vocação. Então, quando eu explico para a pessoa, né, ela fala, nossa, interessante. Mas não é muito difícil ficar sem mulher, não? Porque é essa questão, né? Tem essa questão. Por que o padre não pode casar, né? As pessoas ficam ali. Eu falei, olha, o padre não entrou enganado ali, né? Mas então, se pudesse casar? Olha, é uma disciplina da igreja, né? Ou seja, não é um dogma, o celibato. Porém, em toda a história da igreja, né? Eu também sou formado em história, nós percebemos que todas as vezes que a igreja ela tem um grande renovo espiritual é quando a igreja ela prega incessantemente e busca renovar a pureza do sacerdote e o celibato sacerdotal. Porque esse celibato ele é apostólico. Né? Por mais que as pessoas questionem, São Pedro tinha uma esposa, né? São Paulo diz que os apóstolos levavam suas esposas nas missões, mas nós sabemos que a partir do momento em que eles abraçaram o chamado apostólico, eles renunciaram às suas esposas, né? No sentido da relação. Então eles viviam castamente, né? Então o celibato ele é apostólico. Isso é claro na igreja. Então nós temos... Isso está nas Escrituras? Isso está nas Escrituras. São Pedro vai dizer assim, Senhor, e nós que deixamos mulher, família, filhos, casa para te seguir, né? Porque parece que deixou que abandonou. Parece não que abandonou eles, não foi isso, sentido, né? Tanto que São Paulo fala, eu poderia ter uma esposa, né, levá-la nas missões, mas ele fala, é preferível que permaneçam como eu. Então ele vai dizer, os casados preocupam-se com as coisas de casados, né? Aqueles que se consagram ao Senhor preocupam-se com as coisas do Senhor. Mas era uma atribuição do bispo só, ou dos padres também? Os bispos, tanto na igreja ortodoxa, né, até hoje, eles não são casados. Porque algumas pessoas dizem assim, mas os padres na igreja ortodoxa se casam, né? Mas os bispos não. Ou seja, esse é um sinal de que o celibato ele vinha
todos aqueles que começavam a seguir Nosso Senhor. Então a Igreja do Ocidente ela percebe justamente que o celibato ele era também um caminho justamente de santificação para o Mas se sacerdócio. todos os padres casam, o bispo vem do padre. Aí, Não, mas, entendeu? Aí mas eu penso não daria. que, não sei se eu estou enganado, alguma coisa que eu tinha lido que no início, não sei se até o século II, III e tal, que os padres se casavam, mas os bispos não, desde o início. Era isso ou não? Não, na verdade, assim, a questão do celibato ela só vamos dizer assim, afirmada claramente no Concílio de Trento. Mas já nós vemos no século IV um Concílio de Elvira já reafirmando o celibato sacerdotal, né, e tantos outros, né? Porque, por exemplo, a gente pode pensar, o dogma da Assunção de Nossa Senhora só foi proclamado em 1950, então a Igreja só começou a crer no dogma no século XX. Não, ou seja, a Igreja Ela vem construindo. ela vai dizer aquilo oficialmente quando existe uma grande discussão em torno daquilo. Por que a Igreja fala claramente isso no século XVI? Por conta também da Revolução Protestante, né, que atacava muito o celibato sacerdotal, né? Mas nós percebemos muito isso, assim, quando a Igreja ela tem um grande renovo espiritual, justamente quando ela prega sobre o celibato sacerdotal, né? Então a gente percebe como isso é um grande valor na nossa Igreja, né? O senhor acha que deveria ser em força. algum momento facultativo, que o padre que quisesse casaria, ou que não quisesse não casaria, ou se mantém o celibato? Com São João Paulo II, né, ele escreve uma... É bom que na puxa logo um Intersenhores, santo aí, que é para não ter dúvida. Ele escreve na Intersenhores, né? O celibato sacerdotal não é algo discutível, né? A gente precisa entender que isso é um dom da Igreja, é um dom para a Igreja. A gente... Eu só quero que fique claro que eu concordo Claro, com isso. claro. Estou fazendo as perguntas apenas para que possa esclarecer. elucidar e as pessoas Existe possam questionamento entender isso. a razão. De fato, um padre, né, o senhor tem uma paróquia e tal, ele dá conta da paróquia, da mulher e dos filhos, algo inimaginável. Não é possível. Sim. Não é possível. Assim, isso apenas na parte humana, né? Digamos assim, na parte da espiritualidade, eu acho também que essa entrega total, ela é importante. Eu acho que ela é fundamental. Fundamental. É Cristo que se entrega na igreja. É isso. E até a visão das pessoas com relação a nós, ela é uma visão mais, vamos dizer assim, sacra, vamos dizer assim, da coisa, né? Sim. Porque eu conheço um senhor, né, que ele assim, eu não vou ficar pedindo benção para esse diácono, não, que ele tem mulher igual eu. Eu peço benção para o padre. Assim, de uma forma grosseira, digamos assim, é um pouco da mentalidade das pessoas, porque elas veem no sacerdote que está ali inteiramente dedicado às coisas do Senhor, né, ela vê no sacerdote realmente alguém, né, eleito, né, uma pessoa que realmente se dedicou exclusivamente às coisas do Senhor. O diácono é um pecaminoso. Como se... Quase que ele falou. tipo assim, ele é como eu. Assim, né? Esse é um pecaminoso, eu não vou falar com esse cara, não. Vou pedir bênção para esse cara aí. Mas até isso é legal, porque a gente fez agora uma série de 3 lives falando sobre família, casamento e tudo. E eu disse na parte do casamento, né? Que é o sacramento do matrimônio. É um sacramento como o sacramento da ordem. Sim, Por isso que a sua pergunta, para essa pessoa que ele falou assim, mas é difícil viver sem mulher? É difícil viver casado? Exatamente. Porque não existe assim, é mais alto, ou seja, o sacramento da ordem é maior, é melhor do que o sacramento mais do difícil. casamento. Não, tá tudo... sacramento. Não é isso? É sacramento. Assim, a vocação sacerdotal ela é a vocação mais sublime sobre a terra, vamos dizer assim. Hoje tenta-se dizer que a vocação sacerdotal ela é equiparada à vocação matrimonial, só que não. A vocação sacerdotal ela é mais elevada por natureza. Por quê? Porque eu também tenho vocação matrimonial. Em que sentido? Uma vocação natural. Porque a vocação ao matrimônio ela é uma vocação natural de todo homem, né? Ou seja, eu nasci para me entregar a uma mulher, para ter filhos, né? Então, mas eu recebi um chamado sobrenatural, ou seja, acima da minha natureza, que é o sacerdócio. Então, por isso que o padre, ele não nega o matrimônio, ou seja, o celibato, ele não é tipo... É porque hoje a nossa mentalidade é tanto marxista, essa luta de classes, ou seja, celibatários contra casados. Então, algumas pessoas veem dessa forma, como se o fato do padre ser celibatário é porque a igreja vê o sexo como algo pecaminoso. Não.
Pelo contrário, né? Então, o padre vem de uma família, o padre vem dessa vocação, mas a vocação sacerdotal, ela é a vocação mais sublime sobre a terra. Por quê? Porque o padre, ele é um ipse Christus, ou seja, ele é o mesmo Cristo sobre a terra. Então, por mais que nós tenhamos inúmeros defeitos, inúmeros pecados, a gente não pode diminuir a verdade por conta disso. Porque acho que hoje o que mais tentam fazer é, como é algo tão alto, a gente tenta rebaixar ao máximo porque nós não somos dignos disso. Só que o sacerdócio, ele é um exagero da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Porque o padre, ele não é o representante da comunidade. Isso é uma mentalidade protestante, de que o líder da igreja, ou seja, ele representa a comunidade, ou seja, ele representa em certa medida. Mas o padre, ele é o representante de Deus sobre a terra. Então isso é muito alto, isso é muito elevado. Então o padre, ele representa Deus sobre a terra, a palavra do sacerdote, né? a presença do sacerdote, tudo que um padre vai fazer sacramentalmente, Deus obedece à palavra do padre nos sacramentos, né? Então existe uma configuração a Cristo sacerdote, a Cristo cabeça. Então o padre, ele participa do sacerdócio de Cristo. Por quê? Não é que existam vários sacerdotes, digamos assim. Existe uma forma quantitativa, mas existe um só sacerdócio. Porque antigamente, na lei antiga, existiam vários sacerdotes, né? Mas agora todo padre, ele é feito sacerdote em Cristo, ou seja, ele participa do sacerdócio de Cristo. Então, quando ele age na pessoa de Cristo, né? A gente aprende isso, né? In persona Christi. Ele age na pessoa de Cristo. Então, o padre, ele é um outro Cristo sobre a terra. Ele é o mesmo Cristo. Sim, eu entendo o que você está falando, mas o que eu quis dizer é assim, no sentido de... De que é uma vocação, que é um chamado, né? Da dificuldade da porque, vocação. Porque, por exemplo, a pessoa não pode ter o sacramento, por exemplo, do crisma, se ela não tiver do batismo. Sim, sim. Ah, mas o batismo, então, é em primeiro lugar, está antes... Nesse sentido que eu quis dizer, claro, entendeu? Claro. As pessoas não veem como uma vocação, né? Muitas vezes o matrimônio, né? Assim, exatamente, é isso. Não vem como uma vocação. Como uma vocação chamada. Isso, Cristo eleva, né, a dignidade do sacramento. Isso que eu estou querendo dizer. Não entendem que a importância do sacramento do matrimônio. Exatamente. E agem daquela forma, vão para o casamento como uma forma de dar uma satisfação para a sociedade. Exatamente. Né? É uma festa, todo mundo casa, eu vou botar um vestido branco, eu vou entrar na igreja. Mas, eu falei, o Senhor reveste aquele casal com uma graça especial. Com certeza. E é isso que as pessoas precisam se atentar. Uma coisa que eu digo assim, as pessoas, elas não achariam normal um padre, por exemplo, por ter, vamos supor, 50 anos de padre, vamos dizer, 40 anos de padre. Vamos supor, o padre está celebrando a Eucaristia mal, assim, de qualquer jeito e tal, ele pega, joga, não sei o quê e tal. As pessoas não achariam, não desculpariam ele, falando assim, não, é porque ele tem 40 anos de padre e tal. Não, elas dizeriam, como assim? Como é que está vivendo a vocação dele dessa forma? É a sua vocação. Mas que agora, falta de amor pelo Senhor. Mas né? agora elas desculpam uma pessoa que está casada há muito tempo, fala assim, é normal eles serem assim, né, sem amor, sem carinho, porque já estão casados há muito tempo. Né? É verdade. Então, às vezes... Tem um negócio também É interessante, né? é que eu acho que hoje a gente precisa olhar com muito carinho e tentar uma solução de médio e longo prazo. Uhum. Estava dizendo que ficou 7 anos para poder ser padre, pelo menos. 8. Muito bem. As pessoas casam em 1 mês. É verdade. É preciso preparação. Aonde está o confronto com o seu diretor espiritual ou com o padre que você confessa, ou, sei lá, de que jeito que você vai poder fazer esse discernimento para saber se você casa com aquela pessoa. Não, mas é diferente, porque casa... Porque o casamento, eu não estou falando do matrimônio. Casa, junta, vai morar junto, fazer o test drive. Ainda tem isso. Ainda tem isso. Não, mas então, o buraco é mais embaixo. Nem estou entrando no test drive que não tem que ter. Eu estou dizendo o seguinte, o sujeito tem que... Há que se ter uma preparação mais profunda para o matrimônio. Sim. Como a igreja vai se debruçar sobre isso? Porque, assim... Eu tenho dito isso muitas vezes, com toda a vênia de quem discorda, eu não vejo essa preparação. Mas a preparação tem que ser feita também nas famílias. Está bem, tem que ser feita nas famílias. Você tem que ter berço, você vem de uma família, está bem, a preparação para o matrimônio não é uma preparação que a igreja tenha que fazer tanto, porque a do sacerdote, sim, é no seminário. Pode ter um monte de vertente. No final das contas, no frigir dos ovos, você tem católicos mal formados. Sim. Os católicos não são formados. Exatamente. Não são formados. Infelizmente, nós achamos que a homilia de domingo forma. Não forma, ela informa.
mas ela não forma como deveria formar. Ah, mas a culpa então é dos pais? Não estou botando culpa em ninguém. Eu estou fazendo uma reflexão. Como nós podemos preparar melhor os jovens, né, para que eles possam discernir e ver se tem a capacidade de contrair o matrimônio? Isso é algo muito sério, assim, porque de fato não existe nenhum trabalho hoje, pelo menos não conheço, com relação à preparação para o matrimônio, assim, algo que seja ordinário, vamos dizer assim. Pode haver algo extraordinário, claro, assim, uma aqui ou paróquia ali, ou outra, ali. Mas não existe algo uníssono. E isso, de fato, ou seja, é talvez o sacramento que se tenha menos preparação. A gente se prepara muito para receber a primeira Eucaristia, se prepara para receber o crisma, né? Leva, sei lá, 1 ano, 2 anos. Mas o matrimônio, a pessoa faz um curso de noivos ali de um dia, né? E vai. Que não tem nada, e chega no matrimônio sem saber exatamente o que é um matrimônio. E a gente nunca viu tantos casos de nulidade, na verdade. Sim. Todos nós hoje conhecemos alguém que tem um casamento nulo, praticamente. E existem muitos outros, porque uma consciência do que é um casamento católico, a consciência de que você não deve fazer não deve utilizar métodos contraceptivos, coisas nesse sentido, isso não é muitas vezes falado. Não é. Então, acho que realmente é algo que a igreja precisa se debruçar, mas eu acho que é algo que não está sendo feito ainda. Mas da mesma forma, padre, que não é falado, depois é cobrado. Exatamente. E é cobrado, por exemplo, e eu tenho visto, nós fizemos sem contar a dissonância de informações, que algumas pessoas falam assim, o padre fulano me falou que não é pecado usar método contraceptivo, mas eu vim aqui no senhor porque aquilo não me bateu bem, ou seja, o sensus fidei, né? A pessoa, ela sabe que está errada. A própria pessoa, fala, não está certo. Não, eu vou lá num padre ou no outro. Assim. Mas aí, o que acontece? Nós fizemos um desafio aqui na Quaresma e nós cadastramos 11 mil pessoas. Caramba. E aí fizemos 40 dias de live, e fomos vendo as dores. E a dor principal é relacionamento e é matrimônio. Essa é a dor principal. Digamos, a dor macro. Né? E as famílias completamente dilaceradas. De novo, eu não estou culpando a igreja, mas nós precisamos, de alguma forma, como igreja, pensarmos como as pessoas podem se preparar muitíssimo melhor ou começar a preparação para um matrimônio. Porque evitaria, por exemplo, uma causa de nulidade, que é o colocar a pessoa quando você... como é que chama? Estou esquecendo o nome agora. Não é erro de pessoa. Defeito de pessoa. Quando você pega e substitui. Né? É o matrimônio de substituição. Você está lá, a menina está namorando com o cara durante 10 anos, o cara diz, não gosto mais de você, ela ficou mal da vida, 1 mês depois ela conheceu o Joãozinho e diz, achei o Joãozinho, é esse. 2 meses depois ela está casada. É um matrimônio de substituição, porque ela pegou aquilo que ela queria com aquela pessoa e colocou na outra. Aquele troço não vai dar certo. Então, assim, há que se pensar uma pastoral disso para ajudar. O senhor concorda, não? Com certeza. Eu acho que nós temos... Eu falo que o sacramento que eu não gosto de fazer é matrimônio. Né? Porque eu geralmente faço muito de pessoas conhecidas, assim, porque a gente vê que quando é alguém que não tem uma vida realmente ali na igreja, firmeza, a pessoa ela nem vai à missa aos domingos. Né? Você vai fazer a entrevista matrimonial, você fica chocado porque a pessoa chegou ali, parece que de paraquedas, ou seja, ela não sabe nem muito bem o que é uma igreja, o que é missa. Da festa. Né? Então você começa a dizer, você começa a explicar, você começa ali na entrevista tentar suprir alguma coisa dessa deficiência para que não seja nulo o casamento. Você começa a dizer, olha, tem certeza. Né? E acaba que a pessoa, muitas às vezes vão casar e tal, assim, meio, caramba, eu não sabia. Né? Deixa eu repensar Exatamente, aqui. Né? Mas eu acho que precisa de um trabalho assim. Né? Eu acho que não tem algo sendo feito assim ainda. Não conheço, se alguém conhecer, né, possa apresentar. Avisa pra gente. Nós precisamos Mas eu acho fazer que isso. Isso é muito fundamental. Acho que talvez a partir do que a gente consegue fazer pela internet, sim. Né, e da potência que isso chega, eu acho que seria muito interessante jovem, a gente ter algo que as pessoas pudessem parar e dizer, deixa eu ver isso aqui, antes de eu entrar nessa. Tem vários casais me pedindo, padre, faz um curso de noivos para nós. Assim. Nesse sentido. Porque legal. eles vão casar agora e tal, eles estão procurando. A gente quer uma coisa mais profunda, a gente vai quer ter que conhecer... fazer 120 módulos. Então, eu estou tentando... Não dá para ser em 12 aulas de 15 minutos, não vai dar. Estou tentando organizar assim, alguns casais, né, pegar algumas coisas
para a gente conseguir dar essa assistência, porque falta mesmo. Agora, eu fiquei curiosa porque a história não acabou, né? A história do entrar pro seminário ficou meio capenga lá. Porque aí descobriu a vocação e tudo, aí voa para ir, a família, a sua mãe, enfim, o resto da família, como é que ficou isso? Então, Quando ele deu a notícia. Quando deu a notícia. Pois Deu a é. notícia. A mãe já estava de olho, assim, né? Porque a mãe vai só vendo. Só que assim. minha mãe não acreditava muito que eu ia, assim, né? Acho que ela estava Isso é fogo de tentando... palha, esse menino daqui a pouco Pior que ela cansa falou disso. isso, pior que ela falou que era fogo de Deixa palha. ele ir, daqui a pouco, semana que Daqui a vem ele pouco arruma uma volta. menina bonitinha lá na igreja. Ela falou, isso e é acaba fogo de com palha, isso é fogo de palha. Aí quando eu lembro até hoje, dia 16 de dezembro eu recebi a ligação do reitor do seminário, Mateus. Isso lá aqui no Rio? Aí nós já tínhamos voltado a morar no Rio, a gente já tinha voltado. E eu fui morar na Taquara, ali na rua da igreja, e quem me acolheu foi o padre Renato Martins, né? Sim. Ele me acolheu quando eu cheguei lá na paróquia, né? Então ali foi a minha paróquia de origem, porque Entendi. foi lá eles que me enviaram para o seminário. Qual era a paróquia? Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, na Eita, Taquara. na Taquara. sei. Aí, quando eu dei a notícia pra minha mãe, eu falei, mãe, eu fui aceito no seminário. Aí ela, você vai me abandonar? Você vai me abandonar. Aí eu falei, mãe, é perder pra ganhar, né? Hoje é aniversário dela, parabéns. Ah, Ela que vai bom. quando ela assistir, Que né? Deus te abençoe. Aí ela falou, cara, você vai me abandonar? Eu falei, não, mãe, é perder pra ganhar. Se ela vai perder minha presença aqui, mas vai ganhar um filho padre um dia. Olha isso. E muitas orações, muitas Exatamente. bênçãos. Aí ela falou assim, não, se te faz feliz, me faz feliz também, né? Aí ela chegou nessa conclusão. E meu pai, mesma coisa, né? Chegou a essa conclusão. Não, se você está feliz, está tudo certo. Aí eu fui e entrei para o seminário menor, que se chama. Ou seja, eu terminei o ensino médio no seminário. E você tinha quantos anos? Eu tinha 17. É novinho demais, né? Eu tinha feito 16 em outubro, entrei em fevereiro. Entrou pro propedêutico, não? Entrei no seminário menor. Ou seja, o seminário menor você geralmente faz o ensino médio no seminário. Então, lá em Petrópolis, eles têm uma escola dentro do seminário. Então, eu entrei no seminário menor, no terceiro ano do ensino médio, concluí meu ensino médio no seminário. É Seminário Educandário Nossa Senhora do Amor Divino, né? Então, foi aquela dificuldade, ou seja, aquele impacto de entrar num seminário que era muito pesado, muito rígido, porque a gente tinha 18 matérias, né? E era um dia normal de quarta-feira, vamos dizer assim, né? As pessoas pensavam assim, como é que vive um seminarista, né? O que faz, né? No seminário menor, que era muito pesado, né? A gente acordava às 5h30 da manhã para rezar o terço. Você imagina eu rezando o terço? Dormindo. Rezava o terço. Depois nós tínhamos meditação, as laudes. Aí íamos tomávamos café, 2 tempos de química, 3 de física. Almoçávamos, subia, escovava o dente, descia a aula de latim a tarde inteira. Aí depois subia, trocava de roupa, mutirão no seminário. Aí mutirão de limpeza e tal, subia, tomava banho, descia a aula de história da igreja. Aí acabava a aula de história, missa, jantar, né? Você dormia Já era meia-noite. morto. Exato. Já Exausto, exato. né? Mas assim, Mas não jogava uma bola, não tinha nada assim? Não, era obrigatório. Todo dia a gente tinha que jogar bola. Quem era o bispo nessa época lá? Nessa época era o Dom Gregório Paixão, que é até hoje. Ah, Dom Gregório. Né? Então, o seminário menor fez lá? Seminário menor eu fiz lá. Eu fiz seminário menor em Petrópolis e a filosofia. E na teologia eu decidi decidi vir para o Seminário do Rio. E o Dom Arani... O Seminário São José. Seminário São José. E o Dom Arani decidiu reabrir o seminário menor aqui no Rio, porque não tinha seminário menor no Rio na época, né? Ele decidiu reabrir quando ele soube da notícia que um rapaz daqui do Rio tinha ido fazer seminário menor em Petrópolis. E aí, quando eu vim para o Seminário do Rio, né, fui conversar com o Padre Leandro e tal, ele falou, meu filho, você não está vindo para cá, você está voltando, porque essa é a sua casa, né? Ele me acolheu assim com muito carinho. Olha. Então, foi essa um pouco a experiência. E em nenhum momento, dentro do seminário menor, enfim, passou assim na sua cabeça, não estou ainda muito certo, não sei bem, sempre foi uma certeza? Olha, a crise, né? Ou seja, a palavra crise, ela vem do grego, que significa discernimento. Né? Então, todo mundo que está em discernimento está numa certa crise, né? Porque a gente passa por isso, né? A gente passa por essa análise, né? É melhor que tenha crise antes do que depois. Ah, muito melhor. Muito. Então, é o momento, é o tempo certo é o de tempo você certo pensar, de você avaliar. pensar, de você avaliar, né? É porque também depois de 8 anos de crise, de discernimento, Discernimento. o sujeito vira padre. Aí, Acho que não era 10 bem anos isso. depois, agora entrei em crise. Né? Mas teve 8 anos para crise já. Vamos reafirmar a opção fundamental. Exatamente. Então, né? retomar, né, o primeiro amor, né? Pois é. Então, a gente passa por isso, né? Então, assim, no seminário a gente é muito chamado
a analisar a própria vida, analisar a própria história, analisar o que você vai deixar, o que você vai abandonar, porque a gente pode pensar assim, mas entrou muito novo, assim, não deixou nada, assim, não deixou a carreira. Não, eu deixei de ter, ou seja, eu deixei de ter filhos, não deixei de ter uma esposa, não deixei de... Então, eu abandonei algo no sentido do que eu poderia ter. Então, essa é a renúncia, né? Então, a gente pensa nisso. Então, em alguns momentos eu tive essa coisa assim, será que é esse momento? Será que eu devo sair? Né? Mas eu lembro até hoje que, quando eu tinha 11 anos de idade, um amigo meu falou assim, Mateus, consagra sua vocação ao Padre Pio. Aí eu falei, mas quem que é o Padre Pio? Era tão novinho, não sabia. Eu falei, quem que é o Padre Pio? Ele, Padre Pio é um santo da igreja e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas o que é vocação? Eu não sabia nem o que era vocação. Aí ele, vocação é um chamado de Deus. Ele, quem sabe Deus te chama a ser padre. Logo turma com o padre, falava? logo com o Padre A turma Pio. inteira falava. Inclusive Exatamente. a história, né, que você contou aqui da sua mãe, né, que foi lá para abortar, me lembrou um pouco a história da mulher que foi confessar com ele. Sim, ele falou que o filho dela seria papa, né? Exatamente. Imagina a mulher se confessando com Nossa. ele, aí ele fala, acabou, não tem mais nada para falar, e ela fala assim, não, acabou. Então você pensa, depois você volta aqui para me dizer. Ela voltou, aí, o que você está vendo agora no momento? Aí ela falou que viu o Papa, né, numa né? praça. Eleição, Gente, né? essa história é fantástica. O Papa numa praça e saudando, todo mundo feliz, saudando o Papa. Aí ele vira para ela e fala assim, pois é, esse aí é o filho que você abortou. Gente, imagina isso. Imagina isso. É claro que Deus tem um plano B e arrumou outro Papa. Mas era aquele que Deus tinha pensado primeiro e que ela tirou. Sim. Né? Graças Ela a Deus. não cooperou, né? Com a sua mãe, o remédio não deu certo. Exatamente. Porque misericórdia. Aí eu lembro Aí eu fui até a igreja e, tipo, conversei ali muito pueril ali, né, com o Padre Pio, consagrando ali minha vocação. E o céu nunca se esquece de nós, né? A gente percebe isso, né? E a inocência de ter 11 anos e fazer isso, olha que bonito. Então eu lembro que uma vez eu estava tipo, nas férias do seminário, tinha muito... Eu falei, acho que eu não sei se é para mim e tal, acho que eu vou sair e tal. Eu fui dormir e eu sonhei com o Padre Pio, só que jovem. Não era uma imagem que a gente costuma vê-lo, né? Dele mais velho. Eu o vi jovem. Aí eu pensei, no céu ninguém é velho, né? No céu todos somos jovens, né? Então, É verdade. eu lembro de tê-lo visto assim e ele me olhar com um olhar de repreensão, assim, né? E foi Para tão... de pensar nisso E mesmo. assim, não falou nada, ele tá só andando, ele só me olhou assim, né? Com um olhar assim muito forte de repreensão. Tipo, fica na tua aí, cara. E eu acordei assim, assustado, sabe? Como se tivesse sido um pesadelo, sabe? Como se aquele olhar tivesse me impactado, assim. Eu falei, caramba, meu Deus do céu. Eu falei, não, entendi. Entendi, Padre E Pio. quando o reitor, né, o Padre Leandro, na época, né? Falou assim, olha, decidi a data da ordenação de vocês e tal, e eu decidi que vocês iriam... o dia que eu decidi que vocês iam ser ordenados foi no dia 23 de setembro. Ih, Olha, Dia de São Padre Pio, ou seja, o dia que ele olha isso. programou. Aí na hora me veio toda essa história. Assim. Me lembrei de outra história do Padre Pio. Tem um padre que está para vir. A gente vai fazer um evento no santuário para os filhos espirituais do Padre Pio. Ah, legal. E... que é 23 de setembro. 23 de setembro, exatamente. E tá para vir celebrar aqui um padre que se tornou padre por causa do Padre Pio. Ele foi se confessar com o Padre Pio, um italiano. E ele falou para o Padre Pio assim, Padre Pio, eu vim aqui para conversar com o senhor, para o senhor tirar essa tentação de eu ser padre. Eu quero ser piloto e quero casar. Imagina a bronca que ele não tomou do Padre Pio. Foi pior do que o olhar que te deu no sonho, entendeu? Imagina. Hoje é um senhor, sacerdote desde então, feliz Que com o legal. sacerdócio. Olha isso. Incrível. Imagina que foi mais do que um olhar, né? Foi uma repreensão. Foi né? uma repreensão. Mas a gente percebe isso assim na nossa vida, né? Se a gente olhar, assim, a gente percebe que tem vários sinais da graça de Deus, né? E além do Como- Padre Pio, tem outros santos da sua... O Padre Pio é um santo da sua devoção? É um santo da minha devoção. E quais outros Santa santos? Gemma Galgani é uma Ah. santa que eu tenho muito carinho, assim. Uma santa que eu tenho. Também Eu Santa tenho Gemma. a relíquia dos dois, né? De primeiro grau. As Ah. relíquias que eu tenho, que, tipo, que são duas, é justamente de Padre Pio, que eu ganhei de aniversário, e uma de Santa Gemma. Também que são meus. E Quem São não- Padre Pio era devoto de Santa Gemma. Eu Então, descobri para isso quem depois. não conhece a Santa Gema, fala um pouco dela, para as pessoas até procurarem depois se informar. A Santa melhor. Gemma, ela recebeu todos os estigmas de Nosso Senhor, né? Ela morreu aos 25 anos de idade, né? Uma santa italiana. E o próprio Padre Pio era devoto de Santa Gemma, né? Ele até dizia, por que vocês vêm até Pietrelcina se vocês têm Gemma em Lucca? Né? Ou seja, quando ela já tinha falecido, obviamente. E Santa Gemma, ela tentou a vida inteira ser religiosa e não conseguiu por causa dos seus problemas de saúde. Ela tinha muito problema de saúde. Ela perdeu seu pai, sua mãe, né? Perdeu muitos irmãos,
por conta de enfermidade. E uma vez ela estava fazendo uma novena de São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, que era passionista, e ele apareceu para ela no quarto dela, e ele tirou o emblema, né, que os passionistas trazem aqui, no hábito, e colocou nela, e falou assim, minha irmã, né, minha irmã. E ela ficou impactada com aquilo, ou seja, o chamado que ela deveria ser passionista. E ela descobre que os passionistas estavam vindo para a sua cidade. E ela tenta um discernimento vocacional, só que nunca aceitam. Só que no final da sua vida, quando ela morre, eles vão lá e colocam um hábito passionista nela no caixão. Né? Vou dizer assim, essa mulher vai ser santa, Deu com tempo, certeza. tem tempo, bota aqui nela. Dá tempo. Mas era um sinal de Saíram que correndo com o hábito. na alma ela era passionista, né? Porque Deus já havia escolhido aquela vocação da paixão para ela. Né? Então ela vive toda uma vida assim, de calvário, de entrega, de E morreu muito de jovem, pobreza. né? Morreu muito jovem, mas um amor por Jesus, assim, ela dizia, né, que toda quinta-feira à noite, né, para sexta-feira, Nossa Senhora aparecia para ela e colocava-lhe a coroa de espinhos. E ela falava que quando Jesus não apertava a coroa de espinhos na sua testa, ela achava que Jesus não amava mais tanto. Olha isso. Aí Jesus apareceu uma vez, né, apertou assim. Né? E a gente pensa, né, que quando a gente está sofrendo é que Deus se esqueceu de nós. Quando os santos pensavam o contrário. Ao contrário, justamente. Então, assim, é claro que isso é uma graça que a gente recebe de Deus, né? De conseguir ver nos sofrimentos a Deus escondido, né? Mas a gente precisa caminhar para isso. Então, não, Padre não se Pio e desesperar. Santa Dima. Padre Pio e Santa Dima. São os dois E santos. Santo Antônio, né? Que eu tenho muito carinho também. Não esqueça de Nossa Senhora de Fátima. Não, minha padroeira da minha paróquia. Padroeira da minha paróquia. Padroeira da minha paróquia. Agora, o que chama atenção, porque você é um padre muito jovem, mas a gente sente uma seriedade. Você leva muito a sério a sua vocação, todo o seu trabalho ali como padre. Tanto é que era uma capela, São José, Sim, sim. pequenininha, né? Não um local pequeno, mas era muito simples, tudo muito simples. Mas fez um trabalho, fez uma obra lá. Quando a gente entra lá, vê que tem todo um carinho Tem pensado mesmo. no altar, Tem. em tudo. No sagrado, né? Exatamente, tem um carinho com o sagrado. Nas suas próprias vestimentas, sempre que eu te encontro, você está de batina. Eu não te encontro com outra roupa, sempre te encontro assim com batina. Então, assim, a gente percebe as suas vestes de litúrgia, quando vai celebrar, estão todas assim, todas assim, elaboradas, pensadas, e a gente não sente uma vaidade nisso, sente um carinho com o sagrado. Isso é importante, porque isso chama atenção, né? Um padre tão jovem e que está aí, tem Instagram, faz curso no Instagram, se comunica super bem, fala para muitos jovens, mas, ao mesmo tempo, tem essa coisa mais... Não é antiga, não, que eu vou dizer é mais... Tradicional. Tradicional, obrigada. Como é que isso começou, padre? Começou quando eu percebi que tinha alguma coisa errada quando ensinavam que a igreja tinha começado a partir do Concílio Vaticano II. Porque existe essa mentalidade, né, de que a igreja, os fiéis não entendiam nada, que estava todo mundo no ostracismo, que a igreja estava uma decadência, veio o concílio e renovou tudo. Só que como eu estudei história, eu falei, cara, tem alguma coisa estranha, porque tem algum pedaço faltando no... É porque você estudou história antiga e medieval, E medieval, né? Então, Não, fez pós-graduação. Então, eu falei, tem alguma coisa errada nessa dominatio memória aqui. Existia essa questão no Egito Antigo, né, de você condenar a memória de alguém. Então, você apagava tudo dessa pessoa, você apagava... Então, eu pensei, caramba, seminários cheios, conventos cheios, missas lotadas, um país majoritariamente católico. Por que essa história é uma história tão pejorativa? Quando estão falando muito mal de alguém, você tem que desconfiar, porque assim, se o mundo está falando mal de alguém... Aí eu comecei a pesquisar, falei, não, caramba, peraí. Né? Então eu comecei a tentar ler sem uma paixão, porque a leitura que as pessoas fazem muitas vezes é essa leitura marxista da igreja. Não, existe a igreja antiga e a igreja nova do concílio, né? Existe a igreja antes do concílio e a igreja depois do concílio, existe a missa tridentina e a igreja missa nova, como se fosse uma disputa. Só que, na verdade, o que é característico da igreja é a unidade. Né? Então você conseguir conjugar essas questões, você conseguir olhar com amor, você conseguir olhar com apreço. Tem tantas coisas boas aqui, tem tantas coisas boas na renovação, na reforma. Então, você conseguir olhar para as coisas sem essa mentalidade marxista, sem essa coisa de disputa de classe, isso me ajudou bastante. E o próprio contato com a filosofia de Santo Tomás de Aquino. Porque a filosofia de Santo Tomás de Aquino ela é uma filosofia muito clara,
A teologia de Santo Tomás de Aquino é uma teologia muito clara, que ela não dá abertura para divagações. Eu percebi também uma crítica muito grande na teologia contra Santo Tomás de Aquino. Eu falei, peraí, por que estão criticando um santo? Por que estão criticando um santo que guiou a igreja inteira? Não, mas na teologia. Na teologia. Na teologia. Ah, entendi. Né? E eu falei assim, eu achei que era na filosofia. Não. Por que estão criticando essa teologia que é tão clara que guiou a igreja por séculos? E eu entendi, porque não existe espaço para divagar, ou seja, não existe espaço para você fazer o que você quiser, não existe espaço para dubiedade, né? Então eu falei, então é justamente aí que eu preciso ir. Né? Mas a sua missa, ela é tridentina? Não. Minha missa é a missa nova, a missa de São Paulo VI, né? É importante esclarecer para as pessoas que não ficam ouvindo, mas sim, é sim. tridentina, não é? Não. Pois é. Só tem essa, assim, mas tem essa preocupação e usa desses elementos que Exatamente. são mais tradicionais. Mas tem na sua paróquia foi dada a permissão para a missa tridentina ou não? Não. Qual foi a permissão que foi dada lá? Para celebrar? Não, foi na verdade essa permissão, no nosso vicariato, ela acontece para a Capela Santa Terezinha, que é do Frei Velho. Não é do senhor? Não é a minha. Entendi. Mas que eu estou tentando justamente falar isso, ou seja, porque quando eu encontro São Tomás de Aquino, porque algumas pessoas dizem assim, depois do concílio, algumas pessoas começaram a se perguntar o que é o sacerdócio? Quem é o padre? Eu falei, meu Deus, por que a igreja está se perguntando isso agora? Se a igreja já tem essas respostas? Ou seja, o que é a fé? O que é a igreja? Então, quando eu fui para São Tomás de Aquino, eu comecei a ver, olha, o padre é isso. Ou seja, o padre é um representante de Deus sobre a terra. A igreja é isso. Ou seja, então, existe uma clareza, existe uma indicação objetiva. Porque essa confusão mental, muitas vezes, talvez na cabeça de muitos sacerdotes, vem de uma teologia que é dúbia, de uma teologia que ela não está estruturada na consciência de que a igreja ela é mãe e mestra da verdade e que nós não somos mais uma religião, porque se nós fôssemos mais uma, ser padre, ser pastor, seria a mesma coisa. Então, quando eu tenho essa consciência de que eu não sou mais um líder religioso, de que eu sou, de fato, um representante de Deus sobre a terra, que o meu sacerdócio é o sacerdócio de Cristo, então acho que daí vem essa seriedade, daí vem... Teve um tempo, por exemplo, a própria batina, era usada batina. Aí depois teve um tempo, tanto é que tem uns padres mais velhos que não usam de jeito nenhum porque foi abolida a batina. E a gente vê agora os mais jovens voltando, partindo até mesmo do próprio exemplo do padre Paulo Ricardo, que se inspiram muito. Sim. Tem essa, a gente começa a ver porque isso. O que aconteceu, assim, para quem não tem esse conhecimento da história da igreja ali no século XX, Quando, em 1962, o Papa São João XXIII ele convoca um concílio, um concílio ecumênico para toda a igreja. E esse concílio ele vai durar até 1965. Só que é o primeiro concílio com mídia. É o primeiro concílio que nós temos onde a mídia está presente. Então, o que chegava nos países, muitas vezes, não era a informação do concílio. Muitas vezes, os padres não liam os documentos do concílio e inventavam coisas que o concílio tinha dito. Então, foi o primeiro concílio que, claro, todo pós-concílio ele foi confuso na igreja, mas não tanto como esse. Porque chegava a informação truncada da mídia. Nesse chegava a informação do jornal. Chegava a informação do jornal. Não do concílio. Do rádio. Você tem isso disponível no YouTube, por exemplo, entrevistas dessa época, e você percebe que essa confusão começou a chegar em vários lugares. Você pergunta para alguns padres antigos, já perguntei a um padre, vocês liam os documentos assim quando saíam do concílio? Claro que não, meu filho. Saía em latim aquilo ali, a gente nem estava afim de... Mas o jornal traduzia pra gente. Nossa vontade era de virar o altar para frente e tirar a batina. Então, eu estive numa paróquia, fiz pastoral numa paróquia, onde freis disseram para os fiéis que o concílio tinha abolido a confissão. Então, nessa paróquia, eles ficaram quase 40 anos sem se confessar. Que é isso? Porque os freis tinham dito que o concílio tinha abolido a confissão. Então, por exemplo, eles não sabiam se o concílio tinha abolido a batina. Então, você vê até no pós-concílio, até o próprio cardeal Ratzinger, você vê ele usando terno e gravata. Porque não se sabia muito bem agora o que fazer, qual roupa usar e tal. Aparece, o clésima ele já era anterior e tal, mas tanto que Dom Homer, que é um bispo nosso auxiliar, ele chega no Brasil já de clésima, ele é suíço, um bispo suíço. Tanto que quando ele chega num convento, estava meio perdido, não sabia para onde ir, ele bate na porta do convento. As irmãs batem a porta na cara dele achando que ele era luterano. Porque os padres no Brasil ainda usavam a batina. Sim. Então, você vê que
houve uma confusão muito grande. Por exemplo, o missal traduzido para o Brasil ele só chega em 1970. E o concílio acaba em 65. E você havia uma proibição de celebrar a missa antiga. Então, alguns começaram a traduzir o missal por conta própria, alguns começaram a fazer os gestos por conta própria. Então, por isso que nós vemos muita confusão na liturgia. Né? O padre Zé Roberto de Velar, que celebrava aqui, que era pároco da Paróquia da Ressurreição e que transmitia daqui do santuário a missa da TV Brasil todo dia, né? Ele tomava café da manhã todo domingo antes de celebrar a missa. Ele contava várias histórias, histórias incríveis. E ele falou que, nessa época, muitos padres quebraram várias imagens da igreja. Foi, ele contou isso. Muitas. Porque não sabiam fazer, não tem que ter. O concílio acabou com a intercessão do santo, porque era justamente a mídia. Você recebia e você, meu Deus, e agora? Então, isso houve um prejuízo muito grande nas vocações. Muitos padres abandonaram o ministério, seminaristas deixaram o seminário. Por exemplo, o seminário de Bidasoa, na Espanha. Tinham 1000 seminaristas num dia, depois tinham 0. Por quê? Porque eles disseram assim, não, agora o concílio quer que vocês sejam viri probati, ou seja, homens provados. Vocês têm que ir para o mundo, né, namorar e tal. E foram provar tudo. E não voltaram. Não voltaram. Então você vê que assim, as pessoas... Aí tem aqueles tradicionalistas que falam assim, mas a culpa foi do concílio e tal. Não, porque a gente tem que entender o contexto histórico. Foi muito confuso. Foi tudo muito confuso. Mas e logo não dava depois... para Santa Sé, tipo, mandar assim... Mas mandava. Mandava? Tipo... E ninguém lia? Você acha? E para um seminário tem 1000 pessoas no dia seguinte não tem ninguém, cara. Porque instala-se, por exemplo, uma mentalidade revolucionária também, porque o pessoal não quer mais obedecer. O pessoal quer criar narrativa. Porque, da mesma forma que chegou, essa mensagem chegou pelo jornal, pelo rádio, mas não tinha uma agilidade, como, por exemplo, uma internet, para chegar um desmentido e algo dito oficialmente pelo Vaticano para chegar rapidamente lá e acabar com a confusão. Tudo bem, mas hoje tem a internet que é rapidamente e também a confusão está mais instaurada. Isso está igual quando caiu o muro de Berlim. Não, mas eu acho que não. Mas porque... Isso está igual quando caiu o muro de Berlim. Porque os guardas que estavam no muro, chegou para eles que tá ruindo, nisso o povo vai para o muro, mas não chegou ordem nenhuma. Sim. Aí o povo começou a dar picaretada no muro, e aí é a mesma coisa. E aí os guardas, eu acho que não é pra gente olhar, não fizeram nada e derrubaram o muro. Mas foi de um... Sim. Né? Claro que já estava uma coisa muito ali, assim, estranha, mas não teve uma ordem. Pois é, aí você vê que tem essa confusão toda ali, por exemplo, mídia, né, dando as informações pela igreja e tal. E logo depois, na década de 70, a gente vê um grande boom da teologia da libertação. Sim. Ocupou a teologia da ali, libertação, né, essa união de sociologia com teologia, ou seja, de marxismo com teologia. Você colocar o pobre no centro ao invés de Deus, né? Então você vai horizontalizar o discurso teológico. Gostei muito de você ter tocado nesse assunto. Explica para as pessoas, porque as pessoas têm muitas dúvidas disso, exatamente do que se fundamenta a teologia da libertação. Porque as pessoas ficam, mas o que? Elas escutam falar, mas não entendem muito bem o que é, até para desenvolverem um senso crítico sobre isso. Você vê que onde a teologia da libertação chegou, ela destruiu tudo, né? Tudo. Onde você vê que tem uma presença forte da teologia da libertação, não existem vocações, não existem sacerdotes, não existem padres. Eu quero um lugar onde a teologia da libertação tenha chegado, existam vários sacerdotes fiéis, vários seminaristas. Não existe. Onde você vê que a teologia da libertação é grande, você vê 3 seminaristas, 2, às vezes um cara ali está tentando, né, resistir ao seminário. Porque tira o sagrado do centro. Você tira o sagrado do centro. A teologia da libertação é isso, você horizontalizar o discurso teológico. Lá, em Petrópolis foi muito forte por conta do Leonardo Boff, né, que era frei na época lá. E quando eu estudei lá em Petrópolis, eles contavam que existiam panfletos que o pessoal da teologia da libertação distribuía nas ruas, que era uma igreja no céu, assim, um desenho de uma igreja no céu, e uma pessoa com uma corda puxando a igreja do céu, para dizer assim, olha, para de pensar na eternidade, vamos pensar aqui na fome, na causa social, na justiça social, né? Virou uma ONG. Virou uma ONG. Né? Você deixou de salvar almas e você agora quer... Então, enfim. Então, é isso que a teologia da libertação resumidamente faz, né? Algo muito mais complexo, mas isso, enfim. Então, veio essa confusão da teologia da libertação, nessas 70, 80. Na década de 90, a gente vê, no Brasil, pelo menos, né, um grande boom da renovação carismática. Então, a renovação carismática ela vem de uma forma ajudar a combater a teologia da libertação. Né? Ela não nasce para isso, mas ela acaba sendo isso, porque traz muitas a renovação carismática ela vai ajudar, né, a combater essa debandada de protestantes que estavam saindo da Igreja Católica
Porque você ia para a igreja, você ouvia, tipo, você achava que estava num sindicato, né? Então você ouvia discurso só político, então as pessoas estavam querendo ouvir de Deus. Então muitas delas saíram das igrejas católicas. Então a renovação carismática conseguiu arrebanhar de volta. A gente vê o levante do padre Marcelo Rossi e tal. Então, tanto que o pessoal da Teologia da Libertação odeia a renovação. Porque o pessoal da renovação trouxe de novo a visão sobre as coisas espirituais e tal. Apesar, né, da gente ver que tem seus erros, tem suas dificuldades e tal, mas como tudo, né, que a gente vai conseguindo ali ajustar, mas foi uma bênção a renovação na história da igreja aqui no Brasil, porque conteve essa debandada. Então a gente vê que teve essa questão da renovação, e depois agora a gente está vendo, né, por exemplo, no Brasil, a gente teve a graça de ter o Olavo de Carvalho, a gente teve a graça de ter o padre Paulo Ricardo, nós temos no Brasil, por exemplo, um trabalho de edição de livros que não existe em outro lugar, de livros católicos, de resgatar obras católicas, de resgatar coisas que a gente não tinha acesso. Então, eu já sou de um tempo em que eu já tenho uma certa distância daquela confusão ali do concílio. Então, eu e outros padres, né? Então, por isso que a gente já não olha... Por exemplo, alguns padres olhavam para a batina, tem padre que olha que a batina odeia a batina. É impressionante. Porque pensa que a batina tipo, é uma bandeira, ou seja, ele acha que aquilo ali eu estou te ofendendo. Por quê? Não é por maldade, porque foi a formação dele. Então, a gente não deve olhar para um padre que está ali... Não, a gente deve olhar com misericórdia, né? Porque formação é tudo. Então, quando você vê um padre desse, você entende, tenta entender a história, tenta entender onde ele foi formado, o que ele recebeu. Então, quando a gente começa a olhar com distância, um certo momento ali, né, aí a gente começa a entender, opa, peraí, né, a batina é um sinal eloquente, né, da presença de Deus, da presença do padre nas ruas. Tem uma história verídica que eu gosto muito. Na França, chegou um padre numa cidade do interior que já estava, assim, a igreja vazia, aquela igreja linda, né, gótica, de não sei quantos anos, aquela coisa, mas vazia. E o padre simplesmente falou assim, eu vou todo dia vir para a igreja e vou vir de batina. Isso andava de batina. E as pessoas no início começaram a olhar assim, depois no outro dia um se aproximou, outro se aproximou, um confessou, outro confessou. E a partir da batina dele, de um sinal visível, onde ele passava, todo mundo via, ó o padre ali, as pessoas começaram a voltar e ele conseguiu encher a igreja. Sim. Isso é muito bonito. Você vê que o Papa São João Paulo II, ele insistiu muito sobre a questão da veste do padre, né? Ou a batina, ou o clésma, porque ele fala que é um dever do padre, né? Isso está até no Código de Direito Canônico, né? Que o padre deve usar a sua veste, né? Porque nós somos um sinal para as pessoas. Isso. Então, eu não uso batina para ofender alguém, ou seja, eu não uso a minha batina por uma bandeira, assim, eu sou tradicionalista. Não, eu não sou tradicionalista, né? Pelo contrário, eu acho que a batina ela é uma veste que é eloquente, né? Ela fala muito, né? O clésma você pode pegar aqui e tirar, né? Abrir aqui a camisa, ninguém sabe que você é padre. Sim. A batina não, né? E a batina, não dá para disfarçar. Exatamente. Então, é um hábito, assim, para mim é muito prático, né? Colocar e sair e tal. Então, não é uma questão de fazer, ele usa batina porque ele é tradicionalista. Então, a gente tem que parar com esses preconceitos. Não, usa batina porque é padre. Exatamente. Então, acho que essa mentalidade de disputa de classes, ela tem que acabar na igreja. Quando a gente entender que nós somos um corpo, né, que está lutando pela salvação das almas, que nós estamos buscando com seriedade, né, ajudar as pessoas. Então, acho que a gente vai conseguir progredir muito mais. Né? E o que tem assim, de diferente na missa que o senhor celebra? Por exemplo, celebra em latim? Para as pessoas? Não. Pois é, para as pessoas que estão nos assistindo possam entender. Não, a missa é missa normal. Tipo... Pois é, a missa como tem outros locais, não é isso? Exatamente. Não tem nada disso. Ou seja, o tradicionalismo que a gente está aqui falando, nada mais é que o zelo, o cuidado, né? É um carinho especial, um zelo por tudo aquilo que está sendo feito. Porque assim, se a gente entender que... Bom, só de entrar na sua igreja, que era uma capela e virou uma paróquia, a gente já vê o zelo ali. Você vê, tem um autor chamado Peter Kreeft, que ele vai explicar por que ele se converte ao catolicismo. Ele vai contar a história de como ele se converte. Ele era calvinista, toda a família dele era calvinista, o pai dele era um ancião, assim, que ele dizia, muito sábio da própria igreja. E ele faz todo um processo assim, de caminho, de estudo e tal, de questionamentos. Só que ele fala que um dia ele vai viajar de férias com a família dele e eles passam em Nova York, eles entram na Catedral de São Patrício. E ele entra ali como turismo, porque... vou conhecer esse espaço, e tal. Bonita a igreja. Aí ele falou que quando entra, ele fala que ele fica tão impactado que ele fala assim, meu Deus, isso parece a porta do céu. E ele fala assim, pai,
se os católicos são tão maus, por que eles conseguem fazer igrejas tão belas? Nossa. Aí ele falou que o pai dele ficou sem resposta. Ele falou, eu fiquei mais escandalizado pelo meu pai não ter uma resposta, porque ele sempre tinha algo a dizer, do que pelos católicos não serem tão maus. E ele falou aí ele falou uma frase interessante, ele falou, contra a beleza não há argumentos. Então eu acho que é justamente isso, porque a beleza, ela eleva a alma. E a igreja, ela fala isso, né, que a humanidade, ela é a base para as virtudes espirituais. A graça supõe a natureza, de São Tomás de Aquino. Se eu tenho uma natureza saudável, eu posso construir algo espiritual ali. Mas se eu não tenho virtudes humanas, por exemplo, eu trabalho dentro de uma comunidade. Isso, é isso que eu ia falar. Exatamente. É importante explicar onde é que fica a Eu paróquia. trabalho dentro de uma comunidade do Rio Exatamente. de Janeiro, né? Então, o que eu quis fazer ali de início, falei, cara, como é que eu vou pregar aqui sobre a Assunção de Nossa Senhora, sobre Trindade, se as pessoas não têm ainda o básico? Ou seja, quer entrar num lugar belo e tipo, perceber que existe algo além da feiura, além do barulho, além do funk, além da sujeira e tal, e perceber que existe algo além, ou seja, algo mais elevado. Então, tudo mudou quando a beleza entra. A forma das pessoas se vestirem, a forma das pessoas se tratarem, tudo isso mudou na própria igreja, né? As próprias pessoas têm um As pessoas da zelo comunidade que frequentam. O senhor percebe isso? Total, total. As músicas mudaram, né? Tudo muda. Porque as pessoas já percebem que aquilo não é muito adequado para o ambiente. As pessoas estão num lugar Olha que sagrado. bacana isso que ele está falando. Estou num lugar Isso sagrado. é num lugar sacro. isso é muito legal o que você está dizendo. Porque exatamente as pessoas entendem que elas estão inadequadas. Ou seja, Não vou vir de short, de camiseta regata aqui, de Entrei numa chinelo. igreja. Exatamente. Né? Então elas percebem que existe uma sacralidade. Então essa ideia de você delimitar o que é fora do templo, o que é dentro do templo, né? Isso é muito antigo. Então eu percebi, caramba, é isso que eu preciso fazer. Eu preciso fazer uma igreja que as pessoas consigam aqui, na simplicidade do que eu tenho aqui, do espaço. Eu preciso fazer com que as pessoas entrem e falem, caramba, eu estou num lugar diferente, num lugar sagrado. Porque assim, gesso ela tem na casa dela, né? Um piso de casa ela tem na casa dela, né? Então ela pode pensar que tanto faz, né? Sim. Então eu quis botar o que ela não tem na casa dela, ou seja, uma madeira esculpida, né? Uma imagem bela, né? Isso, ficou muito bonito. Então acho que... Funcionou, deu jeito. Funcionou. Né? Então acho que a ideia é justamente essa. Então acho que a beleza, ela eleva, né? A casa paroquial é ali? É em cima. É em da Uhum. cima. igreja. E para fazer essa... Porque assim, é uma comunidade humilde. Para fazer essa reforma, o recurso para isso veio da própria comunidade? Sim, mas foi Suado. foram vários milagres, né, de Deus, assim. Por exemplo, eu estava um dia mexendo no celular e de São repente... José ajudou também bastante. Já que Muito, né? muito. São José, Com a paróquia certeza. São José. Eu estava mexendo no celular um dia e eu vi um contato assim, né, falando de tal entalhador. Aí eu lembrei, tipo, porque um padre amigo meu tinha me passado o contato de um entalhador de madeira na época. Aí eu falei assim, eu tinha chegado ali, tipo, não tinha nem 10 mil na conta. Aí eu falei, não, deixa eu mandar mensagem para saber, assim, preço e tal. Aí eu falei, e aí, meu amigo, tudo bem e tal? Eu queria um orçamento, assim, quanto seria um altar, assim, quanto seria um retábulo. Só para ter uma noção, mas eu não tenho condição de fazer no momento. Ele, não, tranquilo e tal, eu posso ir amanhã? Aí ele era de Minas. Nossa. Eu falei, não vem, porque eu não vou fechar, eu não tenho dinheiro. Ele, não, se o senhor quiser, eu vou aí amanhã e tal, eu pego um ônibus leito aqui à noite e tal, e vou aí pra gente conversar. Aí eu falei, olha, mas sem Vem, compromisso, porque eu não tenho É. dinheiro. Aí eu falei, não, vem. Aí ele, tá bom. Aí ele veio, aí começou a conversar, quando ele falou o preço, eu falei, meu Deus, nunca que isso vai ser possível. Nunca que vai ser possível. Aí eu fui a Minas para conversar lá na empresa dele e tal, assim, tipo, sem nenhum dinheiro e tal. Eu falei, não, mas, cara, Nossa Senhora está me conduzindo. Aí quando ele falou assim, não, mas você pode dar uma entrada e você pode ir pagando aos poucos e tal. Eu falei, mas olha, nem essa entrada eu tenho. Aí logo depois um amigo meu me mandou mensagem, falou assim, aí padre, como é que foi e tal? Nossa Senhora me inspirou a dar essa entrada para o senhor e tal. Olha só. Aí ele foi e me deu o dinheiro da providência entrada. ali. E a gente conseguiu pagar aos pouquinhos, né, as reformas. Não, e tal. ficou muito bonito. Muito Olha obrigado. só, tá vendo? Mas foi dando passo concreto. passo, exatamente. E ainda mais era uma capela, Era uma né? capela. Capela São José. Sim. Falando em entalhe de madeira, Exatamente. São José, São José- opa, que eu vou providenciar essa história aí rapidinho. Mas depois foi transformado em paróquia, né? Transformado em paróquia. Quando? Foi no dia 9 de novembro de 2021. Né, nós nos tornamos paróquia.
E o pessoal que frequenta ali da comunidade é ativo? Muito, muito ativo. Tem É um povo pastorais, muito tem bom, tudo? temos pastorais, temos tudo. Olha que legal. Um povo Só muito tem o bom. senhor de padre ou mais alguém? Só eu. Agora, vou te fazer uma pergunta também para ajudar as pessoas que estão em casa, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de se manterem concentradas na missa. E já começam a olhar para o outro, e aquele outro ali. Bom, falo de cadeira porque eu sou uma pessoa mais dispersa, assim, para algumas coisas. Bertaldo, às vezes a gente está rezando o terço, eu estou rezando, mas Bertaldo, não sei o que ele... Quênia! Eu falo, ai meu Deus, uma sanguínea. Às vezes né, eu falo, animada. não dá para rezar o terço. Ele fala, ai, com não dá você. para rezar o terço com você. Aí o colérico fala, não dá para rezar o terço com Você tá rezando o terço, a pessoa, nossa, olha aquele passarinho bonito. Falei, se atém ao terço. Concentra. Aí, Mas eu vejo o passarinho, eu rezo, nossa, enfim. olha aquele prédio, tá pintado de azul. Eu falei, é o terço. Não, é impressionante. Aqui a gente vai rezando o terço no carro. Às assim. vezes é no carro, às vezes em casa, enfim. Mas em casa também, às vezes eu falo, mas você já providenciou aquele negócio assim? Ele, mas você está rezando o terço ou você está pensando no negócio? É um pouco de tudo. Eu tenho uma certa facilidade, porque eu posso estar em casa com todo mundo falando, a televisão ligada, eu estou com o meu terço na mão, eu não estou ali. É assim, mas- você está olhando, eu estou olhando e não estou Tem vendo. casos e tem casos. Então, para os outros casos, o que o senhor diria que facilitaria numa concentração para a missa, assim, para estar mais preparado, para estar mais voltado ali para aquele momento, para não começar o passarinho, não sei o quê, enfim. Eu acho que uma dica boa é participar da missa de olhos fechados, né? Eu acho que, claro, não na homilia, né? Por um respeito ao sacerdote, obviamente. Parece estar dormindo, É, né? exatamente. Mas eu acho que participar da missa de olhos fechados ajuda muito. E você, quando perceber que está disperso, abrir os olhos e olhar para uma imagem ou para um crucifixo e tal, porque o nosso cérebro ele prefere imagens reais do que virtuais. Então, quando você concentra o seu olhar ali em algo real, o seu cérebro vai substituir naturalmente aquela mensagem. Depois você volta a fechar os olhos, volta a se concentrar e preparar também a missa, ou seja, saber o que vai ser rezado antes, por exemplo, pelo menos a missa dominical, né? Você pode ler as leituras antes, saber o que o padre vai falar, você pode já levar aquilo como matéria para a sua oração, porque às vezes as pessoas também não sabem o que vão rezar na hora da ação de graças. Eu comunguei e tal, mas às vezes é aquela mesma oração e tal. O que eu vou falar ali naquele momento? Às vezes você pode utilizar o que está sendo rezado na missa, ou seja, aquela palavra de Deus que está vindo até nós, para ser o tema da sua oração. Eu, às vezes, tenho a impressão que a ação de graças é muito rápida. Sim, com certeza. Eu também acho. Eu também às vezes, acho. tenho essa impressão. Não sei se Sim, estou muito. correto. Às vezes, assim, você começou a rezar, oremos. Eu também. Aí, Às vezes eu quero ficar mais tempo ali naquele momento. Me parece que é muito É muito rápido. rápido. Porém, a gente precisa de, pelo menos, ter esse zelo de ficar um pouquinho mais depois que a missa acaba, né? Porque às vezes o pessoal acaba e já vai falar, já vai conversar, né? Costume das nossas paróquias. Sim. Acaba a missa e gente tocando, né? Então, eu acho que é você ficar um tempo a mais depois que a missa acaba, né? Aqui Ajoelhar. é e tal. praticamente impossível, pai. Mas eu vou dizer, de causa própria, é um treino também. Sim, Porque sim. você vai treinando. Quando a sua cabeça começa devagar, vou pensar. Aí você volta aqui e Sim, presta sim. atenção. E você ir se Exatamente. policiando Claro. e se chamando a atenção. Porque senão você viaja o tempo todo. Então você tem que Exatamente. treinar a sua mente. O Bertaldo falava para mim, Kênia, parece que você abriu um computador e abriu várias janelas na página do seu computador. Vai fechando as janelas. Ele falava isso para mim. E eu falava, gente, eu tenho que fechar as janelas. Fecha tudo. Eu acho que Porque é senão isso, você né? perde. Sim, eu acho que você priorizar mais a ação de graça é fundamental, né? Que é o momento mais importante assim da vida espiritual, né? Porque Nosso Senhor está tocando fisicamente a nossa alma ali, né? Sim. Está tocando fisicamente o nosso Pois é. corpo, né? Eu, às vezes, acho muito rápido. Até porque a gente dá comunhão, então a gente desce para dar comunhão. E aí, quando a gente volta, já levou Jesus para o sacrário. Quando você sentou para começar a Padre falou, rezar, oremos. aí já acabou a ação de graça. É verdade. E depois, sempre ao término da missa, tem muita gente para falar com a gente. Então, assim, não é tão simples. Os santos faziam algo chamado de ação de graças remota, ou seja, seria uma ação de graças mesmo muito tempo depois que a missa acabou, vamos dizer assim, sei lá, 1 hora, 2 horas depois. Você chega em casa, você vai na capela, depois todo mundo falou com você parar um momento. Quem faz muito isso é o Padre Paulo. O Padre Paulo Ricardo me Faz ensinou isso, muito isso, né? Porque às vezes a gente como padre, também as pessoas falam muito conosco depois da missa. Fala, Sim, exato. Né? Então, a ação de graça, muitas vezes, eu tenho que fazer depois de todo esse tempo. Porque mesmo que não esteja ali a presença física, a presença espiritual de Nosso Senhor está ali. Né? Santa Catarina de certeza. Sena, né? Ela recebe essa revelação de Deus Pai, em que ele vai dizer que na Eucaristia é como se Nosso Senhor estivesse colocando uma cera na nossa alma,
né? E a sua presença espiritual seria como se fosse aquele anel, né, que preenche a cera ali, né? E quando acaba, vamos dizer, aquele momento, é como se tivesse tirado a cera, mas a marca fica ali. Ou seja, fica ali uma presença de Nosso Senhor de uma forma mais profunda. Qual foi o padre? Eu não estou me lembrando agora do nome. O padre não, é o santo, que era padre, né, na época, e uma pessoa comungou e foi saindo imediatamente da igreja. Ele mandou 2 coroinhas irem atrás, cada um com uma vela do lado da pessoa. São Felipe Neri. São Felipe, que ele tinha bom humor, né? Muito engraçado. Ele pediu para fazer isso, não foi? Sim, como sim. que a pessoa ainda está lá, vai. Aí, o que é isso? Não, o padre mandou porque você ainda está com a comunhão, não deu tempo ainda. Genial. Se fosse hoje, era bullying, era não sei o processo. Como é que não sabe se eu já comunguei? Exatamente. É um problema miserável. Tá me julgando. Tá me julgando hoje. Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me julgar. A pessoa ela fala essa frase como se Deus fosse nada, assim, né? Eu deveria ter medo, né? Deus é o justo juiz. Pois não, é. Só porque Deus tem pode uma me mentalidade de que Deus me quer feliz acima de qualquer coisa. Ou seja, eu posso fazer matar o vizinho, for. porque Deus quer me quer. Eu vou ser feliz matando o vizinho, eu posso matar. Né? Então, só Deus pode me julgar. Mas no sentido que ela quer dizer assim, não tome conta da minha vida, né? Eu posso fazer o que eu quiser. Mas não que ela sabe que está sob o juízo de Deus. Ô padre, quando é que começa o seu envolvimento no digital? Meu envolvimento no digital começa quando eu escrevi um livro de contos infantis para o Natal. Eu amo o Natal, assim, para mim é uma data que é muito significativa para a minha espiritualidade. Como é que chama o livro? São contos fantásticos de Natal. Mas até na minha casa eu tenho uma capela privada, né, que é um presépio, é como se fosse um presépio, né? Então é como se eu estivesse dentro de um próprio presépio. A gente tem muita vontade de fazer isso. Não é? Já é um sonho nosso, só um parênteses, de fazer aqui embaixo. Porque a gente faz sempre o presépio dentro da capela. Ali num cantinho e tal, ele é até relativamente grande e tal, tem imagens grandes e tal. Mas eu queria fazer, ali onde tem as palmeiras, uma casa mesmo, grande, como se fosse esse estúdio, assim, grande, aonde você pudesse entrar e rezar dentro do presépio. As cadeiras estivessem dentro. Sim, sim. E você pudesse sentar diante daquela e cena vivenciar aquela... e ficasse ali. Assim. Entendeu? Que legal. Você vai me ajudar a fazer um negócio desse aqui embaixo. Deixa eu ver se tem a foto aqui para te mostrar depois. Para a pessoa poder sentar e ficar ali contemplando a cena. Não passar pelo presépio, assim, entendeu? Eu pensava assim, nossa, é pouco tempo para ficar contemplando, eu preciso contemplar todo dia. Né? Então, para mim é muito importante a questão da espiritualidade do Natal, então por isso que eu escrevi esse livro de contos do Natal, né? Aqui. Você vê. Que legal, olha. É como se fosse um... Bem legal, hein? Olha. Olha que bonita. Aí você fica ali dentro vendo essa cena. As pessoas querem saber, né? Querem ver elas querem ver, né? As pessoas querem ver. Como é que vê? Mostra aqui que eu mostro ali. Como é que é? Dá para ver aqui? Ele dá um... Dá um zoom? Não, depois a gente basta aqui. Acho que chegar perto não vai ter... O que a gente imaginou... Vê se dá para ver aqui. Foi colocar os personagens do nosso tamanho. Sim. Do tamanho real. Aqui. Opa, peraí, gente. Aqui. Agora deu para ver. Aqui. Tá bom, já deu para ver. Fica sentadinho ali, só contemplando. Mas imagina assim, os personagens do nosso tamanho, a ovelhinha do tamanho de uma ovelha de verdade, entendeu? Sim. Algo assim, o burrinho, do tamanho do burro. E a gente ali sentado como se a gente fizesse parte daquilo. Eu sou um pastor. Não era legal fazer isso? Sim, sim. Não precisa caber muita gente, não. Podia caber assim, tipo de 10 em 10, de 20 em 20. Claro. Para não ficar conversação ali dentro também, entendeu? Nego batendo papo. Foi isso que eu quis, assim. Tanto que o revestimento é como se fosse uma espécie de pedra, assim, então parece que eu estou dentro de uma agulha, até no teto. Então, assim, é como se eu estivesse dentro realmente... É, para te remeter mesmo àquela cena. E às vezes, tipo, tem uma lâmpadazinha. E tudo lá eu sou arquiteto, engenheiro, né? Porque padre de comunidade tem que ser tudo. Então, eu tenho uma lâmpada que parece um fogo, assim. Então, às vezes eu apago as luzes e fica ali. Então, parece que realmente está numa noite. Então, não tem janelas, né? Então, parece que está na noite do nascimento. Então, assim, a espiritualidade do Natal é muito forte para mim. Então, eu escrevi um livro de contos de Natal para justamente evangelizar as crianças. Onde as pessoas encontram esse livro? Hoje não está disponível, mas na época eu sempre no Natal eu disponibilizo no meu Instagram. Legal. Mas aí eu comecei, um amigo meu falou assim, Matheus, você não quer colocar no meu site para vender?
o e-book de Natal e tal. Aí mandei fazer as ilustrações. Aí eu falei, pode ser e tal. Aí eu comecei a colocar lá. Nunca teve ele impresso? Não, nunca consegui imprimi-lo. Mas digital vai até mais rápido, né? Então aí eu fui, comecei a vender e tal. Aí só que uma pessoa que trabalha com digital, ela uma vez falou assim, padre, fui comprar o livro para minha filha, mas que site ruim aquele lá. Ela, assim, eu tentava clicar e não conseguia, ia num link, não sei o que, e voltava. Tem esses problemas. Ela falou, eu só fui até o final porque eu realmente queria comprar. Muito. Aí ela falou assim, mas imagina a quantidade de pessoas que desistiram e tal. Ela, você não quer uma ajuda para poder colocar esse livro de uma forma mais profissional e tal? Aí eu falei, quero sim, aceito ajuda. Aí começamos a ver a questão do livro e Quer tal, mais no água? digital. Não, obrigado. E ela foi e falou assim, você não quer fazer um curso? Não, as pessoas precisam tanto, eu tenho tantas dúvidas de fé, de coisa assim. Aí eu falei, olha, eu preciso pensar e tal. Aí eu comecei a rezar e tal. E eu, não, peraí, vamos lá. Comecei a preparar ela, vamos. Aí quando eu vi, já tinha uma equipe montada, já tinha um designer, já tinha um estrategista. Então eu comecei a fazer esse trabalho no Instagram. Tem quanto tempo? Foi no início do ano passado. 2022? 2022. Comecei a trabalhar no ano passado. E recebe, assim, críticas por ser um curso que tem um valor que a pessoa precisa pagar. Recebe críticas por isso? Muito, né? Porque a pessoa ela não entende, ela pensa que eu chego na minha casa e aperto o meu celular lá e gravo ali. Só que ela não entende que existe uma estrutura por trás. E grande, né? Grande. Assim, ela não vê, por exemplo, um estúdio, ela não vê que existe um estrategista, que existem pessoas de família recebendo ali, que existe um câmera, né? Que existe um designer, um copy, né? Que existe todo mundo ali por trás, são muitas pessoas, né? E quando ela não tem essa compreensão, ela pensa... por exemplo, até o próprio anúncio que está chegando para ela, aquilo é pago. Exatamente. E ela pensa assim, não é possível, né, que você está cobrando sobre isso. Mas eu vou fazer um paralelo com isso, que foi assim, a gente gravou um curso ensinando as pessoas a rezar, para as pessoas que não sabem ainda rezar o terço, entender o que é, como que veio o terço, como surgiu o terço, a contemplação, como fazer... Os mistérios, os dias, tudo. Tudo ali bem completo. Aí uma senhora escreveu assim para mim, eu não sabia que agora tem que pagar para rezar o terço. Eu respondi para ela, não tem que pagar para rezar o terço. Mas me diz uma coisa, quando você vai numa livraria e compra uma Bíblia, você está comprando a palavra de Deus ou você está comprando a Bíblia? Exatamente. O que gastou para ser impresso, aquele papel. Aí eu falei, você está comprando o que gastou ali. É a mesma coisa no digital, tem gasto. Muito, muito. As pessoas não entendem têm noção. Porque como é algo muito novo, as pessoas elas não têm dimensão do que é o trabalho no digital, né? E que gera emprego para outras Muitas, pessoas. né? E que você Muitas paga uma plataforma para aquilo ficar disponível. Claro. E que você paga uma propaganda para que pessoas possam saber aquilo que não sabem. Senão, como é que a pessoa ia ter acesso? Sim, sim. Mas, assim, isso a gente acaba, assim, desprezando, né, no sentido de... Claro, existe gente ignorante em todos os lugares, né? Existe. Então, às vezes, essa falta E a gente de... precisa ir falando essa para as pessoas superficialidade, né, de você querer julgar sem já compreender, né? Muito. Igual uma pessoa falou assim, absurdo esse padre está vendendo curso, indica o curso do padre Paulo Ricardo. Que está... Aí eu falei, mas o padre Paulo Ricardo vende os cursos também. Vai ter que pagar para entrar na plataforma. Exatamente, né? Então, assim, não tem uma racionalidade ali, uma coisa assim, porque é muito complicado você lidar com questões espirituais e ao mesmo tempo com dinheiro, então as pessoas já acham que é uma barganha ali, uma coisa para enriquecer, né? Então tem todas essas questões, mas acho que o que compensa é você ver os testemunhos. Porque às vezes eu penso, vou sair desse negócio e tal, muito trabalho, muita coisa, tem que estar ali, tem que ter dedicação. Só que aí, por exemplo, ano passado, né, eu consegui ajudar 3 meninas que queriam abortar. Olha só. Então, assim, só pelo Instagram. Pessoas chegaram a mim, pessoas que recebem os sacramentos, pessoas que voltam a se confessar, pessoas que se casam na igreja por causa do trabalho, pessoas que começam a estudar a Bíblia, pessoas que reatam relacionamentos. Começam a se formar como católicos melhores. Católicos melhores, não é? né? Porque passam a ter uma formação. Sim, sim. E até as pessoas da minha própria paróquia, porque assim, quando eu estou no digital também, e as próprias pessoas recebem aquilo. Aí as pessoas dizem, mas o senhor está cobrando para vender curso? Tá, mas toda essa formação eu dou na minha paróquia de graça. Se você quiser vir aqui pessoalmente, né? Você não é obrigado a comprar, você não é obrigado a estar ali, né? Então, mas é um trabalho que a gente faz, né, de uma forma profissional. Se eu só quisesse, sei lá, fazer live, certamente eu não teria o número de seguidores que eu tenho hoje, não alcançaria o número de pessoas que eu alcanço hoje. Mas, e como é que faz para a pessoa comprar o seu curso?
E o curso é exatamente o quê? Ele fala sobre a Eu tenho liturgia, vários né? cursos hoje, né? Hoje eu já tenho uma esteira grande assim, né, de curso. Então tem curso sobre direção espiritual, sobre os 4 temperamentos, sobre a missa, sobre a história da igreja, né? Vai ter agora um simpósio que eu vou lançar com vários nomes do catolicismo no Brasil. Vai ser um simpósio de teologia ascética e mística, que é justamente ensinando essa teologia espiritual, que é mostrando às pessoas como é essa teologia da direção espiritual, ou seja, essa teologia que nos ensina os passos para a santidade, que ela é compilada pela igreja, né? Então Eu ela estou vai... inscrito. Está inscrito? Ah, que bom. Então ela vai ser... O simpósio vai ser no dia 21, 22, 23 de julho, só que vai ter aula de lançamento dia 10 agora. Então vai estar o Ítalo Marcilli, Isso. o padre José Eduardo, o padre Leonardo Wagner, o Guilherme Freire, o doutor Luiz Henrique, o professor Rafael Tonon e o doutor Rafael Brodbeck, né? Então são pessoas incríveis, né, que aceitaram estar aqui comigo nesse evento, porque eu acho que hoje a gente já chegou num outro patamar assim, nas redes, porque hoje nós já temos muito conteúdo gratuito disponível, assim, até conteúdo de catequese, outros também pagos, mas a gente não tem uma oportunidade da pessoa se aprofundar, né? Então acho que agora chegou um tempo da gente colocar coisas mais profundas, então por isso apelar a esses nomes também É E estarão onde todos as comigo. pessoas encontram o seu curso? Como é que elas podem se No meu Instagram, né, assim, no link da minha bio, você Ali pode tem se tudo. Aí a inscrever. pessoa pode ver, Você eu pode quero o clicar curso da direção espiritual, eu quero o curso tal. Eles estão todos disponíveis. Ó. Não, só por enquanto, quando um disponibiliza, a gente fecha os outros para Entendi. que tenha essa... Então agora está Agora essa questão esse desse do simpósio. simpósio, a gente está trabalhando com Simpósio de simpósio. Teologia Ascética e Mística. Isso. Muito bem. E o que é um simpósio de teologia ascética e mística? Para as pessoas entenderem, É. ascética e mística. Ascética, né, ou seja, vem do grego ascesis, ou seja, quer dizer exercício. E a mística, né, vem do mistério, né, ou seja, porque existe essa consciência que a vida espiritual ela é formada de 2 partes, né, dessa parte da ascese, ou seja, da luta, do exercício, né, da penitência, de renunciar aos pecados, de extirpar vícios. E existe a parte da mística, em que sentido? Que é a parte contemplativa, a parte de Deus, como se fosse a parte do homem de Deus. É uma espécie de resumo, né? Ou seja, Deus, claro que ele dá uma graça que ampara, né, e antecede o meu desejo de amá-lo, mas existe uma correspondência. E essa correspondência ela vem a partir da penitência, do jejum, né, da renúncia dos pecados, né, de como aprender a vencer os pecados mortais, como aprender a vencer os pecados veniais, até que a gente consiga chegar a uma parte da vida espiritual que é, vamos dizer assim, a mística, que é a parte onde Deus age muito mais do que eu. É como se fosse assim, né, a criança que ela está engatinhando e chega uma hora que o pai pega ela no colo, né? Então a mística é isso, ou seja, é Deus te pegando no colo e te levando para onde Ele quer, né? Mas é Ele que te leva, então existe menos esforço, né? Então a vida espiritual é justamente isso, a gente tentar passar pela porta estreita. A porta estreita é a santidade, né? Bem interessante, hein? Ó, Não, é interessante, se sim. inscrevam. Eu se recebi inscrevam. até eu acho que tem um e-book que Sim, veio pelo sim. e-mail ou pelo WhatsApp, já agora não me lembro por onde veio, e dizendo, tá aqui, não esquece não, é o dia tal. E assim, mas o senhor tem feito isso também muito com o Ítalo, não? Não, na verdade, assim, as pessoas que me ajudam são pessoas que trabalham para o Ítalo. Ah, ok. Né? São pessoas que, na verdade, a maioria delas, né, são pessoas que também trabalham para ele e que prestam um serviço autônomo para mim, entendeu? Entendi. Eu pensei que estava junto da Paula. Não. Não, é uma coisa, Uma coisa sua separada. mesmo, minha uma coisa mesmo. É uma separada. coisa especial para o padre. Exatamente. Não, E as pessoas têm esse carinho mesmo, E de está ser muito assim. bem claro. feito. Está muito bem feito. As pessoas têm esse carinho de dizer assim, não, para o Padre Matheus eu vou fazer. Vamos ajudar, vamos ajudar o padre. Pro Claro, Padre que já Matheus faz eu- uma obra incrível lá. As pessoas falam, não, para o Padre Matheus eu vou trabalhar, E tá certo. eu vou aceitar. Não, eu acho assim que há um campo muito grande no digital que se nós não ocuparmos, o inimigo de Deus já ocupou. Claro. Né? Se nós olharmos a internet como tal, ela é muito mais usada pelo capeta do que por Deus. Né? Nós precisamos colocar boas coisas lá. Né? Esse podcast é isso, os seus cursos, os cursos que nós estamos começando, a nossa esteira ainda não começou, só tem o curso do terço, mas vai ter o de Fátima, vai ter um curso que eu tenho desenhado, que eu dei o nome de BCC. O BCC é a Bíblia, Caderno e Caneta. Ou seja, é uma oração pessoal todos os dias, é uma disciplina, enfim,
E a gente vai desenhando e vai fazendo isso também, todo mundo junto. E exatamente o que a gente vê, aquilo que você falou, a gente recebe de volta pessoas falando, dando testemunhos muito legais. Sim. E frutos, às vezes, até do próprio podcast. Pô, eu abri uma caixinha aqui na Ânima no Instagram e era assim, tira suas dúvidas, pergunta alguma coisa para mim, né? E aí, lá para as tantas, aparece o Guilherme Peck, que é um médico que a gente entrevistou aqui, que era judeu, e ele falou assim, me converti depois que fui aí. Que ele veio dar uma entrevista, veio conversar aqui com a gente. Eu achei tão legal, eu falei, caramba, que lindo isso. Legal. Aí eu até perguntei para ele, posso colocar isso? Ele, claro! Aí eu coloquei lá nos stories, porque estava lá as perguntas das caixinhas. Então, você vê assim, frutos e pessoas mandando mensagem, caramba, eu agora me aproximei de Nossa Senhora através de você, passei a rezar o terço todos os dias, eu restaurei meu casamento, eu não sei, e tantas outras coisas que a gente, caramba, vale a pena. A gente sofre, a gente O senhor tem apanha. alguma transmissão que o senhor faz sempre? Não, por enquanto não. Não tem uma missa sua, uma oração, não, nada? Ou seja, Por as pessoas enquanto, são os precisam ir cursos. na paróquia São Precisam ir na José, que paróquia, fica na exatamente. Beira-Rio. Justamente para a pessoa ir até lá, né? Exato. Você Vai só lá lá conhecer. A gente só falou vai lá quem é a raiz. que ficou bonita a reforma, que tudo bonito, o Exatamente. altar entalhado. Então, vamos lá E conhecer. é muito fácil chegar, vem pela Avenida das Américas, vira uma ruazinha ali à direita, chegou na paróquia. Exatamente. E não é perigoso, que as pessoas pensam, é uma comunidade, tá perigoso. Tal. Não é perigoso, é super seguro, pode ir tranquilo, né? Você vai estar super seguro lá dentro. Qualquer coisa fala que é amigo do Padre Mateus, né? Tá, viu? Como é que você vai? Vou no Padre Mateus. Vou no Vou ali. no Padre Mateus, é tranquilo, gente. Então, mas fica na altura do Recreio dos Bandeirantes, é fácil chegar. Sim, Só botar Paróquia São José, Comunidade Beira-Rio. Não é isso? Isso. E no Instagram, @Padre Mateus, com H, TH, Mateus Aquino. PE Mateus Aquino. É PE, perdão, tem um ponto? Não, PE Mateus Aquino. Tudo junto. PE, que é a abreviação de Padre, Mateus Aquino. Você falou da questão de... a gente está no digital e tal, porque às vezes a gente pensa assim... Porque eu pensava isso no início, poxa, para que eu vou entrar na internet para fazer curso? Tal? Você já tem o Padre Paulo Ricardo, né? Você já tem essa grandeza, Ele né? não atinge 100%. Aí eu falava assim... Não, ele não atinge 10, não atinge 5. Aí eu falei... Aí ele até... Ele é grande, Ele é grande. mas e ele não consegue atingir todo mundo. Exatamente. E ele falou isso para mim, ele falou, olha, isso não tem nada a ver. Ele falou assim, às vezes o que eu vou falar, você vai falar de uma outra forma que as pessoas vão gostar, e vão gostar do seu jeito, não vão gostar do meu, e você vai explicar talvez melhor uma coisa que eu vou explicar. Complementa. Né? Então, assim, ele falou, não se preocupa com isso, porque você vai alcançar pessoas que talvez eu não alcance. Então eu falei, cara, realmente é isso. E a gente percebendo vários desses trabalhos, né, ou seja, não tem ninguém assim, não, todo mundo está ajudando e alcançando mais e mais almas, né? Acho que esse E é eu o ainda ponto. digo mais, se o senhor pegar o seu mesmo curso e o senhor lançar ele todos os meses, o senhor vai alcançar pessoas diferentes com o seu curso, sozinho. Porque você imagina, tem alguns bilhões de pessoas na internet. Sim. Se tivesse 1 bilhão de pessoas na internet, e tem muito mais, você não consegue dar conta. Se juntar o clero do mundo inteiro, não dá conta. Ou seja, há muito campo para a gente trabalhar. E a melhor coisa que pode acontecer é muitos trabalharem ao mesmo tempo e cooperarem. Sim. Isso é a melhor coisa que pode acontecer. O pessoal do Ítalo cooperou com o senhor, cooperou com a gente coopera com ele, coopera com o senhor. É isso, e essa não é uma cooperação disputa. com o Padre Paulo Ricardo... Esse é o ponto, né? Não é uma disputa. Não consegue Ou pegar. então, sei lá, às vezes, vê um padre ali trabalhando na internet e tal, aí começa aquelas críticas, né? Tipo, tá querendo fazer aquilo ali para aparecer, Então você vê que são críticas infundadas, ou seja, tem tanta gente para salvar. Não, na verdade a pessoa está falando dela. A gente Entendeu? se Na preocupar verdade a pessoa com está falando. esses Agora eu vou entrar comentários. como psicóloga e falar, a pessoa está falando dela. O padre quer aparecer. Aí a pessoa fica lá se expondo na internet, mas está falando do padre que está evangelizando. Porque se o senhor imaginar, aqui nós transmitimos missa todos os dias. Nós temos o Ofício da Imaculada Conceição, que é um programa antigo nosso, e que, graças a Deus, tem muita gente que reza e é gratuito. A gente tem live toda terça-feira para poder rezar o terço. Também é gratuito. Ou seja, tem a grande maioria das coisas daqui, elas não custam absolutamente nada. Mas os cursos e depois uma plataforma, outras coisas mais, ela tem a necessidade da assinatura, senão você não mantém. Você simplesmente não consegue fazer. Exatamente. Então, assim, a gente tem que seguir adiante. Ir aprendendo o novo modelo do digital e que também não é o modelo do broadcast nem do rádio trazido para cá. Né? Um redator de jornal e de televisão não é um copy. Sim. Em hipótese nenhuma. Exatamente. Você não vai conseguir pegar um redator e botar ele... o meu copy é um redator. Não é. O copy é outra coisa.
é outro jeito de escrever. Ou até alguém, por exemplo, é um excelente professor, mas aí o cara vai para a internet e ele não engaja. Por quê? Verdade. Porque na internet você não está dando aula, vamos dizer assim, você não está... Você é uma outra coisa ali, você está realmente ensinando de uma outra maneira. Assim. Então, se você for muito professoral e tal, aquilo ele não pega, porque as pessoas não estão ali para assistir a aula. Então, até você entender isso, por exemplo, quando eu gravei meu primeiro curso, eu assisti, foram 8 horas de curso inteiro, assim, né? Até mais, né? Muito mais. Foi até o Joalisson que gravou, que está aqui. Eu regravei o curso inteiro. Falou, não tá bom, não é isso. Porque eu falei, cara, não é isso, eu estou dando aula. Ou seja, as pessoas não vão entender. Porque na minha cabeça eu falei, não, tá todo mundo entendendo e tal, mas eu falei, cara, não é isso. Então eu preciso reformular. Eu fui e regravei o curso inteiro, né? Passei, né? Então a gente percebe que existem muitas batalhas espirituais também. O Joalisson quebrou o pé no primeiro dia que foi gravar comigo, né? A gente sabe que tem uma luta porque muitas almas são tocadas. É uma luta porque o demônio tenta de tudo para o material não ir ao ar. É impressionante. A gente está aqui e vai começar uma live. A internet que cai. Testa tudo, cara. Você testa tudo. Aí você liga... O microfone falha, o negócio não entra, o outro caiu. Misericórdia. Tem que andar de água benta jogando para tudo. Acho que a gente não pode perder esse olhar sobrenatural, assim, sobre a nossa missão, né? É verdade. O próprio Padre José Eduardo, a gente fez uma live, ele estava falando isso, né? Que no digital a gente não pode perder a consciência que nós estamos anunciando Jesus Cristo. Ou seja, não é dancinha, não sei o quê, não é gracinha. Porque isso engaja muito, né? Quem quiser fazer, vai, tipo, você vê um padre que fala 1 milhão de palhaçada, aí o cara tem milhões de seguidores. Às vezes o padre Paulo Ricardo está há 16 anos na internet e tem 1 milhão e pouco só. Então, a gente percebe que é isso, nós estamos anunciando Jesus Cristo. Então, ter esse olhar sobrenatural, né? De que realmente existe uma batalha espiritual, uma luta, né? Por almas. Então, é algo muito sério. E você sabe que há mais dispositivos móveis no Brasil do que gente. Portanto, há mais de 220 milhões de dispositivos móveis no Brasil. Ok? Então, se ele tem 1 milhão, veja que você não empata em nada o trabalho dele. Você pode pegar outro 1 milhão e ainda ficou... Vão sobrar muitos milhões. Muitos milhões ainda de gente padres precisando, pegarem, está entendendo? A gente pode pegar outro 1 milhão, o Ítalo outro 1 milhão, a Sâmia outro 1 milhão. Zé Roberto, outro 1 milhão, e não acabou ainda, porque nós não chegamos nem em 10 milhões. Exatamente. Nós não estamos em 10% do que se pode fazer anunciar. Sim, exatamente. Entendeu? Então a gente tem que ligar a potência máxima, todo mundo, nesse caminho. Não tem outro. Agora, uma coisa que eu tenho visto e que a gente aqui tem feito de modo bastante diferente, nós temos usado a internet para trazer as pessoas de volta. Ou seja, venha adorar aqui. Não é uma adoração apenas pela internet. Nada contra a adoração pela internet. Mas venha adorar, venha confessar, venha à missa, venha ao terço. Aqui, dentro da igreja. Não é? Isso aqui que ele está dizendo dentro da igreja. Sim, tem claro, gente que assiste claro. a gente Não é lá no estúdio, Ceará. viu, gente? Não, aqui na Capela das Aparições do Brasil. Aqui, quem está no Ceará, ela vai lá na sua paróquia lá. Né? Claro, onde você tá. Vai à igreja, porque acho que é um serviço importante que a gente precisa prestar nesse momento pós-pandemia. Volte para dentro da igreja. Ainda que você ainda acompanhe muita coisa no digital, mas você precisa ir fisicamente a uma igreja. Você falou isso, me lembrou de uma outra coisa, assim, que muitos jovens perguntam assim, padre, a minha diocese sei lá, tem muita teologia da libertação e tal, o seminário aqui é totalmente perdido. Você acha que eu devo procurar um outro lugar? Não. Porque assim, se nós deixarmos os nossos lugares e abandonarmos aquelas almas, né, quem serão os padres? A gente vai deixar o sacerdócio para quem? Então, assim, permaneça ali, sobreviva. Né? Então, para esses jovens ali que estão confusos, né, que permaneçam nas suas dioceses e lutem. Se agarre Nossa Senhora, reza o Senhora terço todo e dia. Seja um bom padre. Né? E não queira combater no seminário algo ali. Não, você será muito melhor um bom padre do que um ex-seminarista. Assim. Então, persevere, né? Seja fiel ali. Então, na sua diocese. Sim. Que a gente precisa se manter ali por aquelas almas. Né? É verdade. É muito assunto, né? Muito assunto. Assunto mas que bom, viu? Que bom, que alegria. que alegria. Aconteceu o nosso encontro. Aconteceu, Não, eu queria também marcar com o senhor, não precisa ser agora, mas uma live, fazemos uma live. Falar um pouco sobre Fátima, já que o senhor é oriundo de uma paróquia de Fátima, está numa paróquia de Fátima, né, que tem lá Fátima, e Fátima passou tanto pela sua vida, a gente poder falar uma hora, fazer uma live no Instagram, nós dois, nós três, enfim, sobre Fátima. Perfeito. Se o senhor topar? Com certeza. Talvez em outubro, né? Então, tá vendo? Que maravilha. Outubro, na última aparição.
Tá Maravilha. bem. Que bom, Vamos pensar nisso. mas agora o padre precisa dar a benção, porque quem está em Vamos lá, casa, quem vamos está lá. assistindo, quem está no Verdade. carro, quem está correndo na esteira e vendo, onde a pessoa estiver, ela vai receber uma benção do padre Mateus Aquino. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. pela poderosa intercessão de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, de São José, nosso Pai, e de nossos santos anjos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças, Graças a Deus. Graças a a Deus. Deus. Muito obrigado. Olha, gente, que bom, a gente agradece. E a gente diz para vocês o seguinte, que quem gostou, se inscreve no canal, ativa sininho, compartilha esse podcast, porque tanta gente, olha quanta coisa legal que o padre Mateus falou aqui e que outras pessoas precisam ouvir de vocação e do aborto e tanta coisa bonita que ele disse, não é, que é importante, do sagrado e que compartilha aí com todo mundo, isso é muito legal, né? Conversas edificantes. Amém. Né? Obrigado, Que bom, padre. gente. De nada, Deus Obrigada, abençoe. gente. Um Obrigado. beijo grande, Tchau, viu? tchau. Até o Tchau, próximo gente. AnimaCast.